Saudações investidores, está começando mais um Papo de Investidor. Quem está na voz é o Vinícius, estou com meu sócio Murilo, Favelado Investidor. Salve, salve família, vamos que vamos aí, começando mais um episódio aqui do Papo de Investidor. E tô aqui também com o mano Rodolfo. Fala aí, Rodolfo. Isso aí, tamo junto, muito bom estar com amigos. E mais um que vai falar aqui com a gente sobre onde investir em 2023, onde ganhar dinheiro em 2023 ou mesmo onde perder dinheiro em 2023. É perder com consciência, né? Porque o problema é quando você perde sem saber o que você estava fazendo. Perder sabendo, pelo menos você estava sabendo o que aconteceu ali, né? Os últimos 3 anos foram bem complicados, a gente pode até falar, a gente está brincando aqui, obviamente, mas é muito difícil encontrar alguém que começou a investir ali no pós-pandemia, até um pouquinho antes, que está ganhando dinheiro. É difícil encontrar. A gente pode falar, né, descrever um pouquinho por que isso aconteceu. Até porque todos os mercados eles tiveram oscilações, né? Pode ser que quem estava aqui no Brasil ganhou dinheiro em um momento, o Brasil ficou ruim. Pode ser que lá fora ganhou dinheiro, lá fora ficou ruim. Pode ser que com as criptos ganhou dinheiro e com as criptos ficou um pouco mais complicado. Então, bora falar sobre tudo isso, mas para contextualizar a galera, né, Charles? Porque as pessoas conhecem aí como economista sincero, o cara que vai fazer um vídeo, dá aquele tapão na mesa. Até ver se a mesa era firme aqui, tá tudo bem. Tapão, né? Mas um pouco da sua história, né? Porque, enfim, você aqui, comparado a nós, tem um pouco mais de idade, com muito respeito, né? Muito pouco mais de idade. Um pouco mais. Somando os 3, eu tenho um pouco mais de idade. Mas acho que é importante falar um pouco sobre a sua história, background e até mesmo, né? Nós pegamos aqui, a equipe separou as bebidas de cada um e tem aqui Cristal e Coca-Cola que parece que são produtos de uma empresa que você já trabalhou. Contextualiza aqui a galera. Vamos falar. Bom, Charlão. Para quem tá me conhecendo aqui no podcast, ou me acompanha há pouco tempo e não viu, ou até tem uma galera que me acompanha, mas nunca teve curiosidade de olhar, né? Eu trabalhei no mercado financeiro durante mais ou menos quase 15 anos, tá? Somando algumas empresas de desconto de recebíveis. Parece um negócio meio estranho, mas se você voltar no tempo, até ali quase 2010, mais ou menos, a galera no Brasil usava muito cheque. E as empresas até hoje usam muito duplicata. Então, o mercado financeiro tem uma condição de absorver muita coisa disso, de cheque, duplicata, principalmente hoje duplicata, e os cheques acabaram migrando para o cartão de crédito. Então eu trabalhei durante muitos anos, mais de 10 anos especificamente, nessa indústria de cheques e recebíveis, e depois eu fui trabalhar na Coca-Cola, onde fiquei quase 3 anos ali na área comercial, e nessa parte financeira eu também trabalhava na área comercial. Qual foi o bacana de tudo isso, né? Que como eu trabalhei na área comercial, visitando clientes, o entendimento que eu tenho de negócios, ele parece, pelo menos, muito melhor do que quem está só numa cadeira dentro de um escritório, né? Porque uma coisa é você falar, eu vou analisar uma empresa, você olha lá o relatório da empresa, o balanço, tá bom, vocês sabem bem disso. Você olha lá o balanço, tá. Agora, quando você visita a empresa, quando o cara fala que tem um estoque gigante, aí você chega no estoque cheio de caixa vazia, ou quando parece que o financeiro da empresa está muito bom, aí você está lá na recepção esperando para entrar na sala do diretor e a secretária está reclamando que está com 6 meses de salário atrasado, por exemplo. Então, esse choque é muito importante que você tenha essa experiência. Então, me ajudou muito na análise de empresas, não que eu queira ser um analista, não quero ser um analista, por isso que eu evito ao máximo tirar certificações, porque senão eu seria um analista, eu sou um economista. Eu acho que essa experiência de ter visitado mais de 1000 negócios diferentes, cara, acabou me ajudando muito a ter um entendimento como investidor. Não que você precise disso, mas óbvio que, se eu estou disposto a trabalhar com isso, acabou me ajudando bastante. E nessa questão de Coca-Cola, de quem trabalha com varejo, também é bacana você entender como funciona o comércio, né? Então, qual o impacto do dia do pagamento na venda, do final do ano, se tá chovendo ou se não tá chovendo, se um mês tem mais ou menos feriados. Isso tudo muda o jogo. Muda o jogo todo, quando você tá na vida real. Então, eu fiquei muito tempo no que a gente chama de vida real, cara. Empresa, bater sapato na rua, cara, furar sapato, rasgar roupa, ficar suado, visitar negócio sem parar anos e anos sem férias, sem uma vida meio de louco, porque eu gostava daquilo e gosto. E isso me ajudou muito no que eu faço hoje em dia, que é falar sobre negócio. Então, quando eu olho uma notícia, esse segmento aqui eu já trabalhei, já vi isso, já vi aquilo. Então, isso é muito bacana, né? Fala. O que você falou agora fez eu lembrar um pouco da minha época dentro da KPMG mesmo.
né? Então, apesar que tinha toda a análise ali de balanço, propriamente dita, mas também a gente visitava muitos negócios, né? Muitas empresas. Então, quando você falou, pô, ia lá no negócio e ver o estoque. Eu já fui no estoque da Centauro, ali na época que ela ia abrir a IPO ainda na Bolsa de Valores, né? Então, eu já comecei a entender ali todo o processo mesmo da empresa e o quanto aquilo vai impactar nas vendas e posteriormente ali no resultado da empresa. E é uma coisa muito louca, porque essa experiência faz com que a gente tenha um entendimento, eu acho que muito mais aprofundado do que a empresa está passando naquele momento, né? Às vezes, segundo o nicho ali que ela está inserido, o momento de mercado, é o que você falou, pô, tá chovendo, né? Às vezes se tá em São Paulo, tem outro estado, tem esses impactos diferentes, coisa que, infelizmente, a maioria dos nossos seguidores não consegue ter esse acesso, né? Mas, graças a Deus, a gente já tem esse entendimento, consegue aí compartilhar de uma maneira mais suave. Quando eu vejo lá uma eles. empresa, você não quer investir na empresa tal, eu vou olhar, o que a empresa faz? Pô, é um varejo que tem muito estoque e no caso desse varejo, por exemplo, a margem é muito alta. Cara, eu já saio fora, que eu falo, puta, basta que uma ou duas coleções desse cara não deem certo, ele vai quebrar, ele vai pro ralo. E hoje em dia, enquanto a gente tá gravando esse episódio, a Selic tá alta, o juro tá caro pra caralho. Endividamento tá custando para carregar. Negócios que são endividados tão cedo não vão dar um resultado bom. Quer dizer, você pode esperar ele acabar se depreciando mais, não quer dizer que vai falir. Mas muitas empresas do varejo estão caindo muito por quê? Porque o mercado abandonou. Tô falando, não, deixa esse cara lá. Na hora que o juro apontar para cair, eu volto para buscar ele se ele não tiver quebrado. Então, todo esse entendimento você vai tendo. É difícil me florear muito uma coisa, olhar um negócio e falar, caralho, isso é bom pra cacete. Porque você começa a ver que tudo tem seus problemas, né? Não tem um negócio que... vamos colocar até investimento no exterior para mudar totalmente o assunto. Algumas pessoas vêm me perguntar, pô, você conhece aquela empresa tal nos Estados Unidos? Tá todo mundo falando dela, tá muito barata. Eu falo, cara... uma empresa muito barata nos Estados Unidos não existe, porque assim, se aqui no Brasil tá todo mundo de olho já na bolsa, um número pequeno de pessoas, mas todos os investidores já estão de olho em poucas empresas, cara, no mercado americano, o mundo inteiro olha para o mercado americano. Você acha que você aqui sozinho, da sua casa, vai descobrir um bom negócio? Você pode até descobrir, mas a chance é pequena. Se você achar algo que seja uma barganha, cara... estude o case várias vezes. Pode ser que você tenha achado, mas tenha certeza que as pessoas mais brilhantes do mundo estão olhando para aquilo nos Estados Unidos. Até por isso que nos Estados Unidos, uma das formas que as pessoas mais utilizam, né, e até o livro A Psicologia Financeira fala muito sobre isso, que é você investir no mercado americano via ETFs. Né? Então, você não compra um ativo em específico, você compra uma ideia. Então, eu não sei qual que vai ser a melhor empresa de tecnologia do mercado americano, mas eu posso comprar ali um ETF como o QQQ, que tem as 100 melhores empresas de tecnologias americana, e aí ele vai ter as empresas dentro daquele bolo. Amazon super bem, Microsoft super bem, e outras empresas, Zoom super bem. Chance quase zero do cara quebrar fazendo Exato, isso, né? sim. Porque você comprou uma ideia. E aí esse índice ele vai se reajustando, ele vai colocando empresas, vai tirando empresas. Então você nunca vai ter esse tipo de problema. Igual comprar Ibovespa aqui no Brasil. Por mais que não seja um índice bom, tem muita commodity, banco e afins, quem comprou uma OGX que já fez parte do Ibovespa... Você comprou o OGX? Claro, podemos depois falar sobre isso. Não, é agora. Agora, vamos lá. Como foi? Vamos voltar Como no tempo. foi? Tem até um filme do Ike, tá na Netflix. Isso aí. Tá, o filme é baseado no livro Tudo ou Nada. Eu já li o livro também. O livro é muito melhor que o filme. Mas, pô, tá sem paciência nenhuma, não vai ler o livro? Veja o filme, tá? O filme... A produção, eu esperava mais. Porque a história é tão grande que merecia uma série. Então, acho que tentaram condensar num filme uma parada que... é gigantesco, o livro é até grande, tá? Mas o que acontece? Vamos voltar no tempo. Porque é muito importante abrir esse cadáver para entender do que ele faleceu, para que eu não cometa os mesmos erros. Então, por exemplo, eu perdi dinheiro na OGX. Por quê? Aí você tem que voltar no tempo. Primeiro de tudo, eu acreditei no mercado. Então, todo mundo falava que o negócio dele era bom. Ah, não, mas tinha um maluco que... Cara, porra, tomar no cu, maluco. Era um cara ou dois falando mal. Esses caras que falam mal de tudo. Então, todo pessimista parece mais inteligente, mas não ganha dinheiro. Né? São esses caras que falam toda hora que vai ter uma crise, uma crise, uma crise, uma crise. Aí o cara pega todo o mercado de alta, perde dinheiro, aí durante a crise, você vê, ele também não estava vendido. Então, ele só parece inteligente. Tem vários aqui no Brasil também. Mas o que acontece? Todo mundo falava bem do Ike. Outra coisa, todos os grandes bancos emprestavam dinheiro para ele.
Banco do Brasil, Bradesco, Safra e tal. Pô, você olha lá, todos os grandes bancos perderam dinheiro. BNDES, todo mundo emprestava para ele. O cara na capa da Forbes, 8º homem mais rico do mundo. Pô, não é possível que ele esteja enganando todo mundo. Tudo auditado. Ah, os poços de petróleo lá, capacidade. Cara, tudo auditado. Olha, realmente ele tem X milhões, X bilhões de barris, isso vale tanto e tal. Cara, isso mostra no filme. Porque a OGX valia X e segundo as estimativas de petróleo, estava barato, porque a OGX valia menos do que ele tinha de reserva. Pô. O que ele tinha, né? Sim, mas aí esse é um porém. Esse é o pequeno porém. Detalhe pequeno, né? Não tinha. Não tinha. Não tinha. Entendeu? É como se eu virasse para você e falasse o seguinte: você quer comprar esse quarto aqui com 100 milhões de reais em ouro por 50 milhões de reais? Quero. Aí eu abri a porta, não tinha porra nenhuma. Nada. E é foda isso, Entendeu? porque, como o Murilo falou no começo, a gente foi auditor, tivemos também a experiência de ir nos estoques das empresas, né? Eu auditei muito o setor healthcare, então indústria farmacêutica, hospital, e já teve um cliente lá que o estoque dele não estava parelho com a contabilidade. E aí você pensa, porra, você vai emitir o relatório, esse relatório vai para os stakeholders, todo mundo vai acompanhar e não tem nada lá. Então eu, como auditor, vamos reformular isso. Beleza, a gente alterou os números e a gente viu que teve um impacto negativo para a empresa, mas é um impacto real, que tem que ser. Sim. O foda é quando não tem a transparência e chega no mercado a informação errada. E era isso E que aí você chegava. pensa, e foi o que aconteceu com a GX. Aí você pensa, porra, mas foi auditado. Aí você tem que ver lá quem auditou. Porra, tá emprestando dinheiro, mas será que tem alguém no esquema? Tanto que você falou que o bagulho não é só, não dá pra fazer só um filme. O filme ficou uma merda. Teria que ser uma série. Que ele né? fez? Como ele tinha os poços, ele criou uma cadeia, né? Vou fabricar plataforma, vou ter porto, vou ter... Tudo fazia sentido. Só que o coração do negócio estava errado, A cara. matéria-prima E ainda não tinha existia. esquema Produto, né? que o pai dele foi ministro. Não, e isso é muito importante, né? Porque o pai dele chancela. Sim, e aí o que diziam? Que ele tinha comprado os poços certos, porque ele tinha informação. E aí quando fizeram a auditoria, legal, os poços estão cheios. Então tudo fazia sentido. Cara, eu cheguei a conversar com amigos de bancos, de corretoras, de tudo na época, porque o que acontece? Nessa área do mercado financeiro de recebíveis, você dá limite de crédito para as empresas. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você queira fazer um negócio de 5 milhões com alguém e eu vou intermediar. Pô, um banco quer 1 milhão, outro banco quer outro milhão. Ninguém pega um negócio para intermediar inteiro. O AIC, em determinado momento, ele era tão grande, porra, o 7º, 8º cara mais rico do mundo, dinheiro ilimitado, que todo mundo queria fazer negócio com ele. Então, ali no iniciozinho, ele conseguia dinheiro a rodo. Porque quanto ele quisesse, o pessoal dava, fazia sentido. Imagina, você tinha um banco pequeno, uma corretora, alguma coisa. Ó, cara, tem uma oportunidade aqui de você financiar um prédio que o AIC tá fazendo não sei aonde, mas precisa de 100 milhões. Porra, agora. Agora, você vai discutir. O cara Vai tem não querer sei fazer quantos parte. bilhões de dólares. O risco Porra, de... risco zero. inadimplência ali era quase zero. Era considerado risco zero, cara. E eu tava ali no Rio de Janeiro com vários amigos trabalhando nisso. Então, hoje é muito fácil falar, não, veja bem, cara, pô, tinha várias coisas que indicavam. Olhando que no dá errado. retrovisor é fácil. Olhando né? é muito fácil. Agora, então, qual o aprendizado que a gente tira disso? Não concentrar. Por que não acabou com a minha vida? Porque eu tinha um pedacinho do meu dinheiro lá. Agora, se eu tivesse tudo... Cara, no filme mostra isso. Muita gente perdeu todo o dinheiro, cara. Que All-in apostou de mesmo. verdade mesmo. Porque apostou de verdade. Alguém- Era um negócio meio óbvio que ia dar certo. Petróleo, cara. Que negócio de petróleo dá errado, cara? Exato. Não dá errado. Certo? Tem fura, sai aquela merda. Caro pra Você caralho, vende. olha os shakes lá. Acabou, então, cara. Não tem como dar errado. Só que o que deu errado Foi que não, é que não tinha petróleo. não saiu. É só isso. Só não isso, saiu. entendeu? Então o aprendizado. O aprendizado é isso. E até fica aqui a dúvida pra galera que estão rindo, ó. Vocês estão rindo de mim aí? Tem que pensar o seguinte: o que tem na tua carteira que não é verdade? Já parou pra pensar Exato. nisso? Sim. O que tem na tua carteira que. Quem tá mentindo na tua carteira? Né? Tem que Boa, ver isso. Fica a dúvida aí, questionamento quem tá aí. mentindo na sua Vamos lá, carteira? vamos falar de um caso, que é óbvio que a gente tem que tomar cuidado, tem coisa que pode falar, tem coisa que não pode, mas casos públicos a gente pode. Será que aqui no Brasil, outro caso que a gente pode falar não é o IRB?
É isso que eu ia Sim. mencionar agora. Porque, por exemplo, agora é muito óbvio que era uma merda. Mas lá atrás... Mas lá atrás, tudo auditado, tudo bonitinho. Falava que era a melhor resseguradora do mundo, melhor rentabilidade, né? Tudo, Sim. ação R$40, pessoal falando que ia 60, 70. E aí, de repente, descobriram que era uma fraude. Eu lembro de gerente da KPMG, que eu tinha contato, a gente sempre falava de investimentos, e o cara falou, mano, a melhor ação hoje é IRB. Tô Sim. comprando, O cara colocava PLR Foi, lá. colocava 100 fácil. pau. Não, e é uma empresa que o segmento dela de atuação é muito difícil de você explicar. Como que atua uma resseguradora? Exato. É muito complicado. E só tem ela como referência. E os sócios principais, Itaú e Bradesco? Como é que eles não viram isso? Exato, também. Tipo, caralho, como é que... Os caras porque estão você vai perdendo no- dinheiro pra cacete. Então, mas é que o ponto é, à medida que você vai entendendo um pouco mais de mercado, você vai vendo que, assim, as empresas elas têm pedaços de outros negócios, mas não quer dizer que ela acredita muito naquele Muito. negócio. É que ela tem tanto dinheiro, ela tem que investir em vários negócios, que alguns vão dar errado como o IRB, mas isso não vai impactar tanto o resultado de um Bradesco no fim do dia. Assim como Mas gera uma credibilidade, né? Porque Com quem tá certeza. olhando fala, Isso que eu ia pô, falar. não vai dar merda aqui, né? Então, Itaú e Bradesco Bradesco tá só, aqui. pô, tô tranquilo, aqui eu tô tranquilo. O tio Setúbal não é burro, assim. Não, porque tá o ligado? leigo ele olha pra isso. Ele acha que o único investimento do Itaú Bradesco é esse, mas quantas participações em quantas empresas que eles não têm? É igual a BlackRock, a maior gestora de recursos do mundo. Ela tem participações em muitas empresas, tanto que dia sim e dia também tem lá fato relevante que a BlackRock aumentou lá a posição em mais de 5%. em Aumentou determinada agora na empresa. Via, né? Acho que foi ontem ou hoje na Via. Foi, aumentou agora também no Favelado Investidor aí. Isso Aí, não quer É, dizer boa. que ela acredita muito na Via, por exemplo, acredita muito No mais no favelado favelado investidor. investidor. ela acredita muito muito, na mas porque ela tem- existe, né? Que já tem um Existe. ponto, existe. Mas ela tem trilhões de dólares sob gestão que ela tem que alocar. Então parece pro leigo que é uma chancela, mas na verdade não é. Então, mas quais os aprendizados que a gente pode tirar aqui, então, por exemplo, do AIC e do IRB? Primeiro, é não concentrar muito, né? Com certeza. Porque qualquer pessoa que tivesse muito dinheiro no IRB ou no OGX foi a ruína. Uhum. Ah, não, mas o IRB existe ainda. Porra, saiu de 40 para 1. Então, esse existe é relativo, né? Nossa. Quer dizer, relativo para quem tava. Talvez agora esteja num bom momento. Mas não concentrar, não acreditar que ter um sócio ou grandes parceiros resolve o problema. Eu acho- Esse é um grande ponto, porque o AIC tinha todos os bancos como parceiro. O IRB tinha bancos como sócio. Até o próprio Barsi como um todo. Sim, É. então, isso não livrou as empresas de perderem dinheiro. Sim. Olha a lição que dá. Porque de repente você pode estar aqui pensando, ah não, eu tô vendo esse cara falando lá, ok, mas eu tenho 50% da minha carteira numa empresa que nunca vai quebrar. Não existe isso. Não existe. Não existe isso. Então, aí vai um ponto pra gente refletir que até os maiores, seja investidores em empresas, vão errar também. E você não tem que tomar sua decisão de investimento com base, porque Bradesco investe nessa empresa, eu vou colocar minha grana também. Se o Barça investe, eu vou colocar a minha grana também. E principalmente é você entender que você não tem o conhecimento 100% daquela empresa. Né? Porque, pô, falando de IRB mesmo, a gente vê ali na internet, no Instagram, no YouTube, várias e várias pessoas falando, pô, é uma boa empresa, uma puta empresa, isso, aquilo, é a nova Magalu num setor diferente, isso, aquilo. E pouco tempo depois, foi mostrado aí que era uma grande fraude, tá ligado? Então, como que você vai identificar, em primeiro lugar, que apesar que tem toda a auditoria, a gente já foi auditor, e a gente sabe do trampo que dá pra sair aquele relatório, mas ainda assim, tá passível de erro aquilo ali, né? O auditor mesmo não vai encontrar todas as informações, não vai assegurar 100% cada número que está sendo Até informado porque ele ali. analisa uma amostra, né? E isso serve também para quem quer copiar a carteira que a gente posta, né? Também. Galera, vou investir porque o Murilo investiu, vou investir porque o Charles, porque o Rodolfo, porque o Vinícius. E não funciona desse jeito, até porque a gente entra em momentos diferentes, a gente coloca uma posição, um percentual diferente naquela empresa. Às vezes eu gravei o Murilo que ele investiu no Itaú há um mês atrás e a gente vai postar agora o vídeo. E o cara acha que o investimento foi feito ao E mesmo tem tempo. outro ponto, né? Prazos diferentes. Prazos diferentes. Muita gente quer ter retorno muito rápido e coloca ali a sua grana em algo que pode ter muito risco. E, poxa, eu preciso da grana agora amanhã porque minha mãe tá precisando. Cara, não igual era aí pra o tá. Rodolfão investe em Bitcoin para ontem, né? Então, Com certeza não, senão não estaremos aqui. O pior é o cara que faz a colcha de retalhos, né? Que eu chamo a carteira Frankenstein. Ele olha você falando. Aí você... A tua pior ação é Cogna. Aí, opa, Cogna bacana, tem potencial, viu? Ele falando. Aí vê você falando, porque eu acho que agora o IRB pode recuperar. Aí ele, opa, IRB. Aí vê você, tem uma cripto aqui que é mais ou menos, tem a ver com jogo, a gente não sabe se vai sair ou não, mas pode sair. Atlas. Aí ele vai lá e compra Atlas.
Aí vai lá no meu canal, ó, cara, eu acho que pode ter um negócio aqui e tal, a Oi vai se reestruturar, o Lula voltou, tem uns esqueminha ali e tal. Aí o cara, pô, legal, Oi. Aí o cara monta a carteira dele. O pior de cada um. Cara, com o pior de cada um, aí depois fala, porra, esses influenciadores tudo mentiroso e tal. E de repente, o resto da nossa carteira, o restante tá bombando, Tá fundo top. imobiliário e tal, tá top, e o cara fala, esses caras são mentirosos, tô falando que estão ganhando dinheiro, mas eu tô seguindo eles, copiei a carteira. Não, Não copiou? o cara copiou aquilo que interessa a ele, né? Que é o do risco. Normalmente o pessoal quer da nossa carteira o quê? O que tem chance de subir muito De rápido. valorizar O muito. que eu falo que, ó, essa ação aqui eu tô comprando, que eu acho que nos próximos 30 anos pode bombar. O cara Ninguém já tira, quer. não, essa eu não vou comprar. Não, foda-se. Foda-se, não quero ficar rico daqui a 30 anos, não quero ter 1 milhão daqui a 30 anos. Eu quero em 2025. Quantos anos você tem, Charles? 4.5, não parece, né? 4.5 Achei com que era bolso de 60, né? com bolso de 60, com bolso de 60 e corpinho de 20. Caramba, isso é Caralho, autoconfiança, hein? Cara. Isso que ele ainda nem tá naquele shape, nem tá com o cabelo cobrindo o olho. né? Imagina 2023, Imagina. né? Porque o projeto que ele falou Promete, pra gente... promete. Ó, ele já Charlão. começou a injetar, já vai fazer implante. Injetar dinheiro, galera. É, calma, família, Eu calma. vou usar todo o potencial do dinheiro a meu favor. Assim. Mas você pega, com 45, você não tinha essa experiência que você tem hoje. Você já investia quando você começou a trabalhar no mercado financeiro? Ou investiu quando foi pra Coca? Ou é desde criança? Porque eu e o Murilo, ó, a gente trabalhou no Bradesco, a gente estava começando a investir. Ninguém investia naquele lugar. E o pessoal Zero. trabalhava com investimentos. Ah, Aí quando a gente virou auditor, a gente foi visitar as empresas, a gente viu pessoas que investem e começamos outros, a investir de uma maneira melhor. Mas ninguém aqui teve o caso de alguém da família investir. Tá, mas né? vamos lá. Como que foi você? Primeiro de tudo, a gente precisa contextualizar a questão do tempo, tá? Investir há 25 anos atrás não é igual investir Não é tão hoje. acessível igual hoje. Não é tão E com acessível. tantas possibilidades. Nem com tantas possibilidades. Então, hoje, quem tá assistindo a gente não investe, tá de sacanagem. É louco. É louco. Porque, pô, você pode baixar um app e de graça colocar R$50 e comprar, por exemplo, 5 ações. Hoje você pode fazer isso. Vamos voltar no tempo aqui. O primeiro curso que eu fiz na Bolsa foi na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro em 96. Que nem existia. Tava mais nascido essa em bolsa. 96? Tava, tinha um ano. Eu tinha Um ano. acabado de nascer. Tinha um ano também. É. E você já tava fazendo curso. Eu tava na faculdade, já eu entrei na faculdade de economia. Só que aí essa faculdade eu fiquei 1 ano e meio, tive que largar porque era pago. E aí, porra, a família não tinha grana, e eu trabalhando não dava pra pagar e fazer o resto. Aí eu saí, fiz vestibular de novo, passei pra UERJ, que é pública. Então eu fiz esse curso na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, bolsa que acabou, porque deu merda. Depois um dia a gente pode falar melhor sobre isso, um episódio só sobre problemas de quebra. E eu fiz esse curso. Depois, quando eu entrei na outra faculdade, em 98, tinha um maluco da minha sala que trabalhava numa corretora. Então, eu não investi até esse momento, já tinha feito curso, tudo, mas vocês têm que entender que quem investia... Cara, pega a quantidade de CPFs no Brasil que investiam na década de 90. Era ridículo, cara. Por quê? Porque você tinha que ser filho de alguém, ter alguém muito conhecido. E aí tinha um maluco da minha sala que trabalhava numa corretora. Aí ele fazia aquele trabalho ativo de encher o saco de todo mundo. Pô, abre conta na corretora, abre conta. Tinha meta pra bater, tinha tudo. E aí, como eu gostava muito de economia, já tinha estudado, deu match, né? Quer dizer, pô, eu quero começar a investir, o cara trabalha numa corretora, aí o que acontece? Ele levou documentação pra eu assinar. Aí eu passei, aí ele me mandou por fax a autorização, eu assinei pra voltar. 15 dias. Isso que eu tô falando. Por isso que quando eu falo pra pessoa que hoje é como se fosse uma parada mágica, cara, você pega um app, você baixa, é porque as pessoas não têm noção do que era antes. Eu tô falando 98, não tinha home broker. Ah, então como é que você investia? Porra, eu ligava. E aparecia todos os dias no jornal. Você tinha nas últimas páginas do jornal, tinha a Gazeta Mercantil, alguns outros jornais, na época eu não sei aqui em São Paulo qual tinha, no Rio a Gazeta era famosa. Você tinha no final, na última página lá de economia, tudo, inteiro o nome das empresas, mínimo, máximo, mínimo, média, máximo, fechamento, abertura. Era uma tabela gigantesca e você olhava lá, puta, eu quero comprar ação. Eu ligava pra ele. Pô, Então, você era obrigado a investir para longo prazo, né?
Cara, quem tava no mercado ali no pregãozão, talvez conseguisse Fazer uns trades. fazer uns tradezinhos. Sim, mas para os investidores. Mas a massa, Sim, você não tinha, até porque você ter que ligar, ou mandar um fax, ou fazer alguma coisa. Naquela época a você ligação lembra- era meio cara também. Você não lembra era? o custo, mais ou menos? Contando a ligação, a corretagem? Com certeza seria um custo caro, porque se a gente voltar no tempo até uns 6, 7 anos atrás, ainda tinha um custinho de uns R$ 15 por corretagem. Sim. Pagava 20 15, reais. 20. Então, o cara que eu falei aqui que hoje ele começa com R$ 50, Ele já não ia poder começar. já não ia poder começar. E se ele quisesse comprar e vender, já ia comer 30 conto. Entendeu? Então aí eu comecei nessa época. Logo depois foi rodando, eu também não investia muito, não tinha muito dinheiro, né? Cara, começando a faculdade e tal, não tinha muito dinheiro. Quando eu comecei a ter dinheiro, foi quando começou essa onda do home broker. E aqui no Brasil tinha uma corretora muito famosa, ainda é famosa, é como se fosse a XP de hoje em dia, que era a Ágora, Certo. que aí depois o Bradesco Do comprou, Bradesco. cagou. Isso aí ainda existe, mas não é grande hoje, né? Foi uma das primeiras a ter home broker. Tinha umas outras, Vintrade, tinha umas outras corretoras nascendo e crescendo. A XP estava começando com os pastinhas, eram os caras que rodavam o Brasil, dando curso, aí você abria a conta. Mas a Ágora era muito grande. E aí quando chegou o home broker, eu já estava com uma graninha, trabalhava muito. Eu comecei a investir mais, Petrobras, Telemar, na época. Só que, porra, um dia eu lá com o meu home broker aberto, Petrobras investindo na Petrobras, Petrobras subindo 1,5. Aí do lado, Petro L, 34, subindo 300%. Caralho, que porra é essa? Derivativo. Porra, ação subindo isso. E esse outro Ninguém sabia item o que subindo. era. Aí eu, cara, acho que isso é opções, eu já estudei, pô, deixa eu mergulhar. E aí eu entrei no mundo das opções, que obviamente foi a maior perda da minha vida de dinheiro. Cara, Day trade opções, porque eu comecei a entender, comecei a investir, comecei a perder dinheiro, achar que quanto mais eu estudasse, maior a chance de eu ganhar dinheiro, eu perdia mais ainda. Porque, na realidade, qual o grande problema para quem quer ganhar dinheiro? Eu até acredito que possa ter alguém que ganhe. Day trade, opções e tal. Eu acredito muito em opções como ferramenta de proteção. proteção e de aumentar o capital, de remuneração da carteira, Certo. tá? Mas qual o grande problema, na minha opinião, do day trade? Ou você vai ter isso como atividade, ou é melhor você não ter. Se você for um médico, um dentista, um advogado, um Uber, um economista, e tentar fazer isso no meio da sua profissão, você não vai ganhar nem dinheiro no mercado e nem na sua profissão. Você vai estragar ela. Então é uma decisão que a pessoa tem que tomar. E eu passei ali uns 2 ou 3 anos dando voltas. Hoje eu agradeço muito, porque uma coisa bacana que você só percebe com o tempo, aí vocês me zoaram da idade, eu também me zoo, mas é uma coisa muito importante é que algumas coisas que você passou na vida, que você se ferra, depois vira uma puta ferramenta de entendimento. Então, por exemplo, quando alguém vem falar comigo, pô, cara, nem te conto, pô, você não sabe o que aconteceu comigo, pô, perdi 50 mil em opções. Eu falo, cara, eu sei o que aconteceu com você. Pô, mas eu vou tentar de novo, agora eu vou fazer um curso disso, aqui. Eu falo, cara, senta aqui no colo do pai, vamos lá. Ó, aconteceu isso comigo, isso. Você perdeu 50 mil, tem mais 50 mil? Investe só 5 e dá como limite para você não perder mais nada, porque eu já tive essa experiência, eu já tive nesse lugar. Então, quando você já teve nesse lugar, o entendimento é diferente. A gente já teve essa conversa. Sem mudar de assunto, mas só indo rapidinho para esse tema, muita gente mete o pau em quem é CLT. Só que como eu já fui 15 anos em CLT, eu já estive no lugar da pessoa, eu tenho um entendimento daquilo ali. E aí facilita conversar. Então, a perda de dinheiro que eu tive de tempo operando opções e day trade acabou me ajudando muito a entender a turma que me acompanha hoje. Até respeitar, porque a gente brinca e tal, mas porra, cara, quantas pessoas acham que não estão assistindo a gente perderam 100 mil em opções assim, sumiu o dinheiro. E agora o cara tá fudido. E aí não perde só dinheiro, né? Perde a saúde. Saúde, tempo, tudo. Quando de repente, não, mas Charles, eu gosto muito de opções. Pô, você pode comprar lá Petrobras, Banco do Brasil, tudo, fazer uma venda coberta, operar de outras formas esses derivativos. Então, eu comecei com pouco dinheiro,
Depois, no início dos anos 2000, ganhei grana, perdi com day trade de opção. Óbvio que eu não perdi de ser eliminado do mercado. E aí depois eu conheci o site do Baster, que na época acho que era o único lugar sério que tinha no mercado. Primeiro blog, Eu tô ali em 2004, 2005, mais ou menos, vocês entenderem, quase 20 anos. Era o único blog sério, ele esculhambava todo mundo, aquela linguagem dele que é muito bacana para quem precisa tomar um tranco. Caí ali e aí comecei a entender um pouco mais do mercado, entender que era a longo prazo e tal. Mas, paralelamente, eu trabalhava muito. Então, nessa época, eu não tinha muito tempo de acompanhar o mercado. Ninguém acompanhava tanto assim o mercado. Esse fenômeno que a gente está vendo de investimentos é de 2018 para cá. Não à toa que nós saímos de 200 mil investidores em fundos imobiliários para 2 milhões. Sim. Então, essa forma que essa mesa redonda aqui é coisa de 2018, 19 para cá. Que aí é tudo fácil. Que nem, o Rodolfo falou, cara. Não é só na Bolsa Brasileira que você consegue investir com R$50. Porra, durante esse episódio aqui, se a pessoa... Não recomendo que você faça, tá? Mas se a pessoa quiser abrir o telefone dela e baixar o app de uma corretora de investimento no exterior, que tem algumas, você consegue comprar ações da Coca-Cola, da Nike, você consegue investir em fundos imobiliários americanos com R$50, cara. Totalmente acessível. Com R$100, pagando muito pouco de taxa. Isso é muito novo, cara. É muito novo. Entendeu? Cripto também, né? E é um momento muito importante até para o nosso negócio, aqui meio do Murilo, favelado investidor, porque a gente está quebrando o estigma mesmo de que investimento é só para rico. Não existe mais isso. Eu entendo que o investimento não vai servir para quem está numa situação de miserável. Esse cara não está vendo o podcast. Quem tem internet tem que investir. É o que você falou lá atrás. Desculpa o cara não investir hoje. O cara é louco. Mas é que ele não tem essa noção. Você falou aí... Ele ainda não pegou essa visão. Não pegou. E ele não sabe como era antes. Eu sei como era antes. Por exemplo, se eu virasse há 10 anos... Aí você ia ser cuzão. Se eu fosse numa agência do Itaú, esperasse, pegasse a minha senha e fosse falar com a gerente, sentasse na cadeira lá. Quero investir. Bom dia. O que você quer? Não, eu tenho aqui R$50, queria comprar ações. Ela fala, segurança, tira daqui. Pode tirar, tem um louco aqui. Para você comprar ações, investir em ouro, investir no exterior, o cara tinha que ter 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. Então o cara não era atendido. O cara não era atendido na parada, entendeu? O que tinha? Vamos supor que eu virasse e falasse, pra gente sair da brincadeira e falar sério, que eu sentasse com a minha gente, eu tenho aqui R$100 mil, sei lá, 15 anos. Tem aqui R$100 mil. O que você tem para mim? Poupança, capitalização, Plim, Plaque, Clep, essas merdas que os bancos tinham, né? Esses títulos. Tem um negócio aqui super bacana, um Plim. E ele ia ficar com a meta não sei balinda. o quê. E aí você ganha um carro. O que eu também falo, eu respeito, porque os caras têm meta para bater e não é oportunizado a eles o entendimento. Então, assim, tem muito gerente de banco que ficou muito puto nos últimos anos, porque eles perderam clientes para XP, para o BTG, para tudo, e ficaram de mãos amarradas lá. Sim. Porque o cliente chegava, tô tirando 1 milhão dessa conta aí, tô levando para a corretora tal. O gerente não tinha as ferramentas Para segurar o cara. Não tinha para como. segurar o cara. Agora tá começando a ter. O Itaú, os Agora tá bancos acordando. já acordaram, porra. O Itaú, inclusive, zerou corretagem. Né? Tá vendo? Agora, Foi. quanto ele teve que perder de dinheiro para zerar a corretagem? Para Entendeu? aprender. Tanto que eu acho que boa parte dos gerentes de bancos acabaram migrando para escritórios de agente autônomo. Sim, Tinha até uma luva pra essa galera aí, pra levar falaram base de que clientes, deu uma tá? grana. E levaram muitos clientes, Sim. né? Porque você saía do Eles têm Itaú, relacionamento ia já? pra XP e falava, agora eu tô na XP. Aí o cara fala, mas eu não confio nessa empresa pra deixar meu Mas dinheiro. eu tô aqui. Senhor, é do Itaú. Acabou. Ponto. O risco é o mesmo. É isso. O risco é o mesmo. É do Itaú? É do Itaú. Então, você tem aqui 10 milhões no Itaú. Não quer trazer 5 pra cá? Lá, porque a pessoa tem todos os relatórios. Eu tô aqui com o seu relatório de lá, você tá ganhando 0,3 ao mês. Aqui eu já fiz uma simulação, você vai ganhar 0,9, mas fica à vontade. Aí o cara, não, porra, passa os 10. Passa na hora. Se o risco é o mesmo, passa os 10. E assim os caras fizeram uma limpa nos Isso bancos. que você falou sobre essa evolução do mercado financeiro como um todo, eu lembro quando eu mesmo comecei a investir, né? Ali era 2015, e na época, para investir no Tesouro Direto, pagava taxa.
pagava taxa, né? E isso era numa das maiores corretoras que existe até hoje. E o pessoal que tá entrando agora no mercado financeiro, tá abrindo uma conta em uma corretora, não entende isso. Fala, mano, como assim você pagava taxa no Tesouro Direto que tem em qualquer lugar hoje? Que otário, né? Não é que não tinha outra opção, né? Não tinha, tá ligado? Aí eu falo, mano, antes pagava, tá ligado? Hoje, eu acho que com essa evolução também, aparecendo novos concorrentes, pô, uma corretora daqui, outra dali, começou a baixar a taxa, né? Até que chegou na renda variável. A própria Clear, quando zerou taxa, o quanto de, principalmente investidor iniciante, foi pra lá também e era só isso aqui. Falei, mano, eu não pago taxa de corretagem. Ah, mas trava. Foda-se, eu não pago taxa de corretagem. É isso que serve, já era. Tá ligado? Mas é muito louco a gente olhar não funcionava, mas você também não pagava, né? Então tá tudo bem. Não tem o que eu lembro. não funciona, mas também é de graça, então tá tudo bem. Eu lembro quando veio pandemia, pô, bolsa despencando e um monte de gente falando, caralho, essa corretora travou, o aplicativo travou. Ah, gente, mas vocês não pagam a taxa de corretagem, vai querer cobrar o quê, tá ligado? Os caras, puta, verdade, então deixa lá. Mano, que bagulho louco, tá ligado? Charlão, acho que é muito legal entender um pouco mais da sua história e tal, porque, enfim, uma coisa é ver os seus vídeos, uma coisa é conversar com você pontualmente, outra coisa é, enfim, entender mesmo da sua vida como um todo. Eu queria saber de você, porque, enfim, quem tá nos assistindo aí certamente tá um pouco receoso do que vai ser 2023. Eu também. Você também? Galera. Não só quem tá ouvindo é isso. Nós porque, também. enfim, nós vimos aí 2020, pandemia, todo mundo falou, putz, passamos aí 20, 21, vai ser melhor. E aí 21 ainda tinha muita restrição, muita coisa e tal, putz, 22 vai ser melhor. E aí 22 começou a vir efeito de inflação do que rolou de 20, 21, e aí, enfim, a gente tá vendo o que tá rolando aí nos mercados, o mercado brasileiro caindo, o mercado americano caindo. E você, como brasileiro, com a sua experiência, já viu inúmeros governos. Já viu ali Collor, FHC, Lula... Sarney. Ó, tá vendo? Eu só lembro do Collor pra frente, ele lembra pra trás, então é um sinal. Mas enfim, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e algumas pessoas aí estão receosas com o que vai ser, porque... Collor é um novo governo que a gente vai ter, de certa forma, só que não é tão novo assim, porque ele já teve um passado anteriormente. Eu queria saber de você, de forma prática. Vai ter alguma mudança nos seus investimentos, na sua forma de pensar aqui em relação ao Brasil com esse novo governo, dado o histórico que ele tem? E aqui, galera, a ideia não é pensar no viés político, é pensar naquilo que a gente consegue controlar. Eu não consigo controlar quem está à frente do país, quem serão os ministros, quem está no Congresso, eu não consigo, sozinho. Às vezes, como eu voto ali alguma coisa assim, mas já passou o período eleitoral e agora é outra questão. Eu consigo controlar como eu me exponho em relação a isso. Eu queria saber aqui, vai ter alguma grande mudança na sua carteira com essa mudança de governo? Tá, vamos lá. Aí a gente pode voltar na história do Ike lá. De você não concentrar tudo para não correr risco, né? Então, qual a primeira preocupação que quem tá nos assistindo aqui tem que ter? Risco da ruína. Não perder todo o dinheiro. Então, quando você me fala, pô, o que pode acontecer com uma nova mentalidade econômica diferente do que a gente tem hoje? Ponto. O que a pessoa pode fazer para não correr o risco da ruína? Qual seria essa ruína que se a gente fizer um exercício? Confisco do dinheiro do banco. Poderia acontecer? Ah, mas hoje em dia tem lei que proíbe. Cara, lei que proíbe é fácil. Tinha muitas leis, né? Isso na madrugada aí resolve. Tá, então, algum tipo de confisco, certo? Quando houve confisco, não houve confisco de ações na época do Collor. Então, quem tinha dinheiro em ações não perdeu tudo. Na Argentina, se a gente for olhar aqui do lado, que é o mesmo viés, o que o governo fez? Como estava tendo uma saída muito grande de dólares, ele bloqueou a saída de dólares. Então você só pode comprar até $200 a população. Tá? Depois que o governo faz isso, você não tem mais como tirar o dinheiro do país. Então, quando eu junto todo esse cenário de possibilidades, e já que a pessoa não pode correr o risco da ruína, a primeira coisa é, não tenha tudo num lugar só. Ah, não, vou deixar todo o meu dinheiro no banco, vou deixar todo o meu dinheiro em ações, vou mandar todo o meu dinheiro para o exterior. Então, assim, você nunca deveria pensar em fazer tudo, porque pode dar problema em uma dessas caixinhas, né? Então, a primeira conclusão que a gente chega é, quem está com seu dinheiro só em um lugar, está correndo risco agora e correndo risco para sempre. Por exemplo, tesouro. Ah, o tesouro tá bom pra caralho. Aí o cara fala, eu quer saber? Vou botar meu dinheiro todo no Tesouro Selic. E se o governo der o calote nos títulos públicos? Ah, não, vamos renegociar. Coloca o Boulos para renegociar os títulos. Ele vira e fala, olha, você colocou o teu dinheiro aqui, eu não concordo com esse juro e acabou. E ponto. Então assim, é difícil acontecer muito.
Eu acredito que vai acontecer um confisco da poupança? Não. Acho que a chance é 0,0000. Mas qual era a chance de ter a pior pandemia do século em 2020? Também era 0,00 e aconteceu. Então, você não pode ficar apostando contra as coisas, na expectativa que elas não vão acontecer. Então, quais seriam os pontos para a pessoa se proteger? Dividir em várias caixinhas. Isso a pessoa já deveria ter feito, independentemente se é o Nine ou o Biruliro ganhando. A pessoa já deveria ter dividido nas caixinhas. E pensar o seguinte, pô, você já tem um patrimônio legal, já tem uma certa inteligência financeira, o que você está esperando para começar a investir no exterior um pouco ou investir em cripto um pouco? De forma que você se proteja dessa questão da proibição da compra de dólares. Se o governo bloquear agora isso, você não tem mais como fugir. Tipo, o cara tá assistindo a gente, tem R$1 milhão. Tudo no tesouro e em ações. Aí a inflação dispara. Qual a saída dele? Dólares. Mas aí o governo proíbe dólares. E aí? Limita $200. E até Limita mesmo $200. as pessoas elas esquecem que tem o IOF, né? Você quer fazer uma O IOF é a transação, melhor ferramenta para o governo controlar isso. É 0,38, mas ele pode subir para 30%. E aí? Isso aí. Toma Ele esse pode virar e pênalti. falar, não, nós não estamos proibindo a compra de dólares. Nós vamos aumentar o imposto para 25%. Quem quiser, compre à vontade, né? Aí você, porra, tudo bem, mas o cara tá te tomando 25%. Então, divida o seu dinheiro, tente pensar já um pouquinho no exterior, né? E principalmente, cara, tem que ficar antenado com a questão econômica. Porque, por exemplo, se a inflação começar a disparar, você pode se proteger com alguns títulos públicos, mas boas ações e bons fundos imobiliários também vão te proteger da inflação. Sim. Os fundos imobiliários corrigem automaticamente a inflação. E os fundos de imóveis, de tijolo, eles podem corrigir na hora. Mas os prédios vão acabar se valorizando. Com o tempo, eles vão sofrer uma certa correção. E quando a gente para pensar, mesmo quem não trabalha direto com economia, quem não é muito fã de investimento, mas está assistindo a gente, você não precisa entender tanto assim. Você começar a analisar, assistir nossos vídeos, acompanhar a gente nas redes, o cara já vai pegando a manha o que é uma ação, o que é um fundo imobiliário, como investir no tesouro, como comprar uma ação lá fora. Isso que o Rodolfo falou, pô, tem ETFs. Então, a pessoa pode, por exemplo, pegar o app dela, da corretora aqui, e investir no IVVB11. Pronto, está se expondo. Não é nenhuma recomendação, mas está se expondo já. As 500 maiores ações americanas. 500 maiores ações. E o dólar, né? Isso aí. Tipo, caralho, o dólar saiu de 5 para 10. Ela vai pegar a valorização. Ela vai pegar a valorização. E ela já vai entender o seguinte, opa, o que é isso aqui? Investir lá fora, tô ganhando. Quais empresas se valorizaram? Ela começa a criar o interesse de investir lá fora. Então, eu acho que o grande segredo, manha ou estratégia para o ano que vem é não ficar muito concentrado. Eu tô vendo as pessoas se concentrando muito na renda fixa. E aí muita gente queimou a largada. E, ali em setembro, outubro, eu tava sendo muito cobrado no meu canal. Cadê os vídeos de renda fixa, renda fixa? Eu, calma, porra, que é o lema, calma, não é a hora, vocês vão queimar a largada. Aí agora tá tudo machucado com a marcação a mercado. Por quê? Sim. Galera, saiu antes, cara. Renda fixa, eu não sei quem criou esse conceito na cabeça das pessoas, que a renda fixa não tem chance de você perder dinheiro. Que a renda fixa é fixa. É fixa, não, eu vou pra renda fixa. Aí, o cara tá desesperado, porque assim, ele começou a investir em ações, perdeu dinheiro. Aí foi pra cripto. Puta, levou uma lambada. Aí falou, agora eu vou pra fundos imobiliários. Aí caiu a inflação, despencou. Aí falou, quer saber? Chega. Eu vou investir só na renda fixa. Aí caiu o título, aí não sabe mais o que fazer. Fala, quer saber? Poupança, eu vou pra poupança. Vai pro jogo do bicho, cara. Jogo do bicho, exatamente. Não, Aposta. E é um problema, né? Porque assim, é legal você ter uma renda fixa que hoje está pagando 13,75 e pode para ano que vem estar em 15% ao ano, é legal? Não, tem que ter. É legal, com certeza, e faz sentido, porque, poxa, em 4, 5 anos você dobra de capital, pensando nessa renda fixa mais elevada. Só que tem que pensar que muitas vezes quando você pega uma ação ou uma criptomoeda que ela dá uma andada, às vezes é 20, 30 no mês. Sim. E equivale a 2 anos de uma renda fixa. Então por isso que é legal esse equilíbrio, essa diversificação. Uma taxa de juros alta, por mais que o cara vai ter uma rentabilidade na grana dele, algumas áreas da economia estão uma merda. Então o cara tá perdendo dinheiro lá no dia a dia dele e tá ganhando só nos investimentos. E tem Não é saudável também ter uma taxa de juros tão alta.
E tem que ver justamente, por exemplo, de renda fixa, qual é o ganho real que ele vai ter. Exatamente. Descontado a inflação. Né? Né? Então, acho que é aqui que a galera se perde às vezes. Ou às vezes nem tem conhecimento sobre isso. Ah, beleza, mas tem aqui um CDB pré-fixado de 15% ao ano. Tá, mas e daqui a um tempo, como que vai estar a inflação? Será que você vai ter um ganho real significativo nesse seu investimento? Eu mesmo, e como o Charles está aqui, não é uma recomendação, mas eu não gosto de títulos pré-fixados nesse momento, porque como a gente tem um cenário de incerteza no Brasil, Melhor no IPCA mais. juros está elevado, só que ele pode se elevar ainda mais. O próprio mundo não está às mil maravilhas e pode ter ainda alguma coisa lá fora. Cara, pré-fixado hoje só se for um prazo muito curto ali, tipo 6 meses, 1 ano, vencimento, vai ter a grana, mas comprar um título do Tesouro para 2029 pré-fixado, para mim é inconcebível, não faz sentido, porque é um cenário de maior estresse. Pós-fixado, muito tranquilo e tende a ir bem nesse cenário. Ou aquele IPCA mais alguma coisa. Dá para pegar títulos aí, IPCA mais 8 hoje. Um fundo de investimento, ele tem como índice de referência, como benchmark ali, IPCA mais 6. E quantos fundos de investimentos de ações estão indo bem esse ano? Eu vi essa semana passada, me mandaram CDB de uns bancos meio porcaria, IPCA mais 9. Uau. Nossa. IPCA mais 9. Aí, de repente, se tiver ali dentro do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, dentro do limite de investimento da pessoa, ela tiver estômago, cara, fica a critério de cada um. Mas tem que entender bem o que você está fazendo. Esse que é a grande questão. Você tem que entender bem o que você está fazendo. Por exemplo, IPCA mais, está 6,40 mais ou menos hoje, enquanto a gente está gravando esse episódio. Está bem acima da média histórica. Então, teoricamente, é um bom momento. Quem tá se ferrando? O cara que comprou lá atrás é IPCA mais 3,5. Nossa, a marcação. Esse cara melhor nem olhar. Não olha. Nem olha. Tá sofrendo esse daí. Deixa lá pra data Espera o prazo e já... Espera o prazo, agradece receber bonitinho. Não, e assim, com certeza vocês devem receber esse questionamento. Aí o cara entra lá num tesouro direto pré-fixado ou IPCA mesmo. E tá sofrendo a marcação ao mercado. Aí ele entra num desespero e vem falar assim, pô, mas dá pra perder dinheiro em renda fixa? Eu falo, cara, isso se chama marcação ao mercado. Aí eu pego um vídeo meu do YouTube, mando pra ele, que já tá resumido, e entra um questionamento na cabeça dele que ele fala, mas será que eu vou receber esse dinheiro mesmo no vencimento? Porque ele já vê que ele não tem conhecimento nenhum, em teoria, que seria o investimento mais simples, que é um tesouro direto. Se já me roubaram isso tudo até aqui, imagina já o vencimento, né? É exatamente. Pô, fudeu, vão me tirar. Como é que eu tiro isso logo, né? Aí ele fala, porra, fudeu, o que eu vou fazer agora? Eu falo, não, cara, até o vencimento, você vai receber, a não ser que o governo vai dar calote, não só em você, mas em todos os investidores, aí fudeu. Aí Brasil acabou, não tem o que eu, o Charlão, o Rodolfo, o Vinícius fazer, sinto muito. Mas, espero que isso não aconteça, você vai receber seu dinheiro normalmente até o vencimento. Lembrando, galera, vocês falaram aí da idade, vocês ficam me zoando, mas nós já passamos crises muito piores, né? Se a gente parar pra pensar, a época toda ali do final do governo Sarney, tabelamento de preço, falta de produto, depois o confisco do Collor, no governo Fernando Henrique mesmo, ali no final da década de 90, crise pra cacete, crise da Rússia, crise da Ásia, né? Os tigres asiáticos na época, guerra do Golfo, 11 de setembro, antes do 11 de setembro, a quebra da bolsa da Nasdaq. Cara, foi depois a crise, para mim a pior crise que eu vivenciei foi de 2008. 2008 foi a pior. 2008 foi a pior, porque se falava, cara, no fim do capitalismo. Agora tá tudo bem. Não, legal, se recuperou, mas foi um negócio devastador. Todo mundo perdendo emprego. Igual, a gente já não tinha essa consciência. O fim do capitalismo. O fim do capitalismo, cara. Tem livro falando sobre isso. Eu tenho uma certa percepção, assim, até com base que eu troco ideia com a minha audiência, que hoje é pior, mas pelo seguinte motivo. Parece que hoje o pessoal tem consciência do que está acontecendo. Porque eu acho que o acesso à internet facilitou muito o conhecimento chegar nessas pessoas, principalmente quem vem da quebrada, da favela. Então muitos falam assim, porra, você viu o que o Bolsonaro fez? Você viu o que o Lula fez? E a inflação? Eu acho que antigamente, até conversando mesmo, com pessoas mais velhas que veio da quebrada, as pessoas não sabiam que era isso. Só falavam assim, tá caro. Eu não vi meu pai e minha mãe reclamar de 2008, entendeu?
É esse o ponto que eu queria chegar agora. E depois. Tá ligado? E tipo, eu não vi ninguém reclamando, falando, pô... Assim, o máximo que eu já ouvi da minha avó foi, o meu dinheiro ficou preso porque o governo pegou. Aí era poupança Mas lá. era lá atrás, mas ela não sabia o motivo. Mas é que às vezes eles sabem da crise de 2008 pelos colaterais que a crise gerou, Isso, que foi as empresas isso. reduzirem Aí a percepção é diferente. Eu acho que esse que é o ponto. Tipo, eu acho que hoje o público brasileiro como um todo, eles estão mais ligados, principalmente, o que gerou esse impacto hoje. Não só tá olhando assim, a inflação tá alta, os preços no mercado tá caro. Mas o que aconteceu para tá caro? Eu acho que o acesso à internet trouxe esse acesso muito fácil de informação. O que vocês acham sobre isso? O trabalho que a gente faz traz essa consciência pra galera, né? E aí o pessoal deixa de correr perigo e começa a correr risco, tomar risco. Né? Porque quando você não sabe de nada, você tá correndo um perigo fodido lá. Você falou de sua avó, minha mãe, meus pais. A galera passou por crises, mas eles nem compreendem por que passaram disso. O que o Rodolfo falou muito bem. Ele aumentou o preço do arroz, aumentou a gasolina, diminuiu depois, perdi o trampo. Tava indo bem no trampo e me demitiram. Por que será? Tipo, aí você fala, pô, meu chefe é um filho da filho da puta. Será que eu trabalho mal? Então a percepção era muito diferente, tá ligado? Pela falta de consciência. E você vê como o nosso trabalho faz essas pessoas que estão aqui. É claro que a gente não acessou todo mundo, né? A gente tá falando da nossa bolha que a gente atingiu. A gente precisa furar ela todos os dias. Mas a gente vê que realmente melhora a situação da população em relação ao que reclamar, o que está acontecendo. Essa preocupação, talvez. Quando trocou Lula, Dilma, poucas pessoas tinham preocupação. Vai mudar o governo? Foda-se, é o mesmo partido. Mas também exato, falou tudo. O problema... Vamos voltar numa questão que eu falei aqui antes, que tem muita gente já falando, que é o pessimista parece inteligente. Então, nessa época da crise de 2008, tinham teorias do fim do capitalismo. Tem livro, Fim do Capitalismo, crise de 2008. Teve um teórico que falou, inclusive, que os Estados Unidos ia se separar. Ia ter uma ruptura em 4 ou 6 estados, iam virar 4 ou 6 países, e o mundo ia acabar. Cara, você acha maneiro isso? Maneiro no sentido de que você acha o cara inteligente. Né? Basta lembrar que antes da pandemia, a bolsa estava bombando lá fora, e tinham vários caras que eu acompanho aqui dentro e lá fora do Brasil, falando, cara, estamos no pico, vai quebrar, o mercado isso, o título americano aquilo, cheio de gráfico e tal. E essas pessoas ficam falando isso. Então, durante as crises ou antes das crises, a pessoa tem que tomar muito cuidado para não se contaminar. E aí você fica paralisado e acaba perdendo oportunidades. Porque normalmente esse cara que só tá falando mal, cadê que ele tá colocando o dinheiro dele ali? Shortzinho. Como o Taleb diz, né? De fato. Como o Taleb diz, não é o que você fala, é o que você faz. Mostra aí o que você está fazendo e quanto você está se beneficiando disso. O Robert Kiyosaki, né? O quanto que ele fala, cara, Pai Rico, Pai Pobre, maravilhoso o livro dele. Sim. Mas o quanto que ele fala que o mundo vai acabar e há quanto tempo que isso acontece. Então, aí quando dá um problema, o cara vira inteligente. O cara vira inteligente. O cara vira inteligente. Pô, quantos caras eu conheço que estavam falando, ficaram 10 anos falando mal do mercado, que ia cair. Aí veio a pandemia, o mercado caiu. Tá vendo? Eu falei que ia cair. Não, pera aí, meu irmão. Tu falou que ia cair, veio um cara comer um morcego, cara. Não foi porque você falou da economia. Não foi. Então a pessoa tem que tomar cuidado com isso. E aí, qual seria o antídoto para isso? Investir em bons ativos. Sim. Seria isso. Tem a questão da diversificação. Você vai para a bolsa, você está começando agora. Pô, você vai investir numa ação de ultra risco ou você vai, de repente, não é nenhuma recomendação, mas pegar assim, Itaú, Taesa... BB Seguridade, Davi. BB Seguridade. 3, 4 empresas ali, papai com mamãe, vai começar a receber dividendo. Aí você vai montar uma carteira com 5 fundos imobiliários, 2 fundos de fundo bom, um fundo de papel bom, atrelado ao IPCA, pode ser o KNCR11, não é nenhuma recomendação. Então, você monta uma carteirinha que vai te proteger aí lá fora. Você vai ter 3 ou 4 índices. É isso, não tem muito mistério. Por quê? Porque seu dinheiro só vai crescer. Vai ter ali umas barrigadinhas, mas ele tende a crescer. Você vai receber dividendos todos os meses, vai recomprar coisa, isso vai virando uma bola de neve. Pronto. Aí, o que você pode fazer? Igual eu faço. 90% do meu dinheiro tá assim e 10% é pra fazer merda. Aí é aposta esportiva. 10% é tiro, porrada e foda-se. Tiro, porrada e bomba. Eu até ganho muito dinheiro nessa área. Mas é o meu limite, cara. É o meu limite. O problema é que as pessoas fazem o contrário, né? 10% é o seguro. Isso quando e 90%. Faz, né? Quando faz. Quando faz. É o problema da ganância, né?
Porque esse ponto que você falou, pô, vai fazer a bola de neve, isso, aquilo. Cara, na teoria a gente sabe que é legal, que é bonito, a gente acaba executando, mas assim, o cara que tá ali no início, fala, mano, eu vou ter paciência. Não, o cara já quer a oi da vida, já quer a cogna da vida e fala, seja o que Deus quiser e foda-se. E aí, quando perde dinheiro, fala, a bolsa não é pra mim, bolsa é cassino. Mas sabe qual que é o erro principal desse cara? Ele viu o mercado financeiro e ele quer que o mercado seja a renda ativa dele sem ser. O cara é Uber, o cara é médico, é dentista, é cabeleireiro e fala, não, vou pegar esse dinheiro aqui e fazer... Não, é o que o Charles falou no começo. Se você quer fazer grana rápida no mercado financeiro, que seja a sua atividade principal. Seu Se trabalho, não é, né? você não pode achar que ele vai salvar a sua vida. Eu quero fazer dinheiro mais rápido. Então, trabalhe, empreenda. E não só empreenda, né? Como o Charles falou. O Charles fez dinheiro CLT. Então, o cara não pode deixar o trabalho dele de lado na esperança quase do morri, mercado mas financeiro. Quase O morri. mercado financeiro Mas, salvar. mas o contexto ele é muito importante para essas pessoas, porque uma cogna da vida, por exemplo, ela deu muito certo num governo Lula, com o FIES, com todas as questões, ela arrebentou. Só que agora o cenário não é esse. É igual você ter ali um guarda-chuva e você querer estar lá num domingo de sol na Paulista e querer vender esse guarda-chuva. Você vai conseguir? Nunca. Agora, putz, vai lá em Interlagos, tá chovendo pra caramba, a galera quer ver lá a corrida. Cara, você vai vender muito. Então Vai vender caro. o contexto ele é muito importante para a mesma coisa. Então o mercado financeiro é importante se olhar para isso, porque a gente tá num cenário desafiador no Brasil e no mundo. Tá, eu vou investir em negócios arriscados agora? Muito? Posso colocar um pouco naquilo Um que tá pouco, descontado. 5%, 10%. Mas eu colocar tudo naquilo que Um tá... pouco. Não faz sentido. 79%, tá ligado? Mas, um ponto, Charles, que você falou que foi bem interessante é que, poxa, a crise de 2008, do subprime, muitos falaram que o capitalismo iria acabar. Porque você tinha ali grandes bancos como o Lehman Brothers quebrando, e se não fosse ali a estrutura americana, a Fed e afins, socorrer os outros bancos, ia ser uma quebra generalizada. E aí, trazendo um paralelo para o mercado cripto. A gente está vendo algumas corretoras criptos com problemas. Uhum. Algumas quebraram, como a FTX. Muitos falando que a Binance pode eventualmente quebrar. Aí fudeu, mas continua. Já falaram que o Bitcoin morreu mais de 450 vezes na história, né? Desde 2009 que ele está aí no mercado. Queria saber de você. 2023, criptos voltam a subir? Bom, primeiro de tudo, vamos... Só um detalhe aqui, né? Interessante. Não faz sentido uma corretora quebrar de cripto, né? Ela tem que ter feito merda. Porque qual a intenção de uma corretora? Para que serve uma corretora de cripto? Eu compro cripto lá e vendo lá também. E ela fica com um spreadzinho, Faz a intermediação. que é grande pra cacete. Sim. Ainda mais pela movimentação que eles Então, fazem ali. Vou dar um exemplo aqui. Bitcoin tá 100 mil reais para facilitar. Se tivesse agora 100 mil reais, eu vou comprar, a corretora vai me cobrar 100.500, né? E aí você vai vender, né? ela vai vender por um outro preço. Na brincadeira, ela vai ficar com R$1.000 em cada negociação, cara. Fácil. Então as corretoras começaram a ganhar muito dinheiro. Os investidores, porra, esse aqui é um baita negócio. Corretora, vamos lá comprar, olhar e tudo. Então não faz sentido uma corretora quebrar. Qual a única coisa que poderia levar uma corretora a quebrar na nossa cabeça? Segurança. Porque como ela armazena essas criptos enquanto eu estou comprando e vendendo, se ela for hackeada, já era. Só que várias corretoras quebram por quê? Vamos lá. Porque há um incentivo muito grande para elas quebrarem. Vamos imaginar que nós quatro, nós não tenhamos uma boa índole, como nós temos hoje, e a gente abre uma corretora aqui. Beleza? Favela X. Tem que ser favela, Favela né? X. Não, Vamos pensar um outro nome aqui. Ninguém tá puro exchange. Ninguém tá por Ninguém exchange. tá puro exchange. Não sei por quê. Ó, então, ninguém... NTP. NTPX, gostei, NTPX. A gente abre uma corretora. E aí eu vou explicar por que as corretoras só quebram em mercado de baixa. Vocês já repararam? Uhum. Eu vou explicar por que isso. A gente abre a NPTX. Aí faz uma divulgação, a galera começa a investir. Vem investindo. 10 bitcoins, 20 bitcoins, 100 bitcoins. A gente começa a dar um bitcoin para cada influenciador. Fazer propaganda, fazer não sei o quê. E a galera vem investindo. Quando o mercado está em alta, essas corretoras ganham muito dinheiro. Essas transações, spread lá em cima. Cara, quando o mercado está subindo, você acha que alguém deixa de comprar um Bitcoin numa corretora por causa de R$100 de diferença? Não deixa. Nem olha.
Nem olha. Então, elas ganham dinheiro, cara. É um negócio... Até porque ela ganha diferente de uma corretora no mercado tradicional, né? No mercado tradicional você não ganha pelo volume, você ganha por uma taxa de corretagem que se você negociar 1.000 ou 100 mil, vai ser a mesma coisa. Valor, já uma corretora cripto geralmente vai ser 0,1 do volume da inteiro, moeda, às vezes, 1% algumas corretoras. Não, a maior parte cobrava um percentual. Sim. É isso aí. E aí, cada pessoa fazia vários negócios num dia. Então, assim, a galera, vocês não têm ideia de quanto uma corretora ganha. As corretoras estavam ganhando muito dinheiro, ok. E a gente está depositando dinheiro, elas estão aumentando. Aí a maré virou, o mercado foi para baixa. Nós temos aqui a corretora. De repente tem 5 mil bitcoins na corretora, que a galera foi comprando e deixando no mercado de alta. 5 mil bitcoins. Maré virou. Quase nenhum negócio. Porra, então a gente estava acostumado a ganhar 5 milhões de reais por dia de corretagem, quase zero. Pô, e a gente com 200 pessoas trabalhando. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Custo da empresa lá em cima. Custo da empresa lá em cima. Aí começa... Não, e aí um outro detalhe. O cara que investiu em cripto tá puto, desiludido. Então aqueles 5 mil bitcoins que a gente tinha, todo dia 100 são baixados. 4.900, 4.800, 4.000... Só saque, não transação. Só saque. Então olha o que acontece. A gente se reúne aqui, passados 6 meses do mercado ruim. A gente saiu de um lucro de 1, 2, 3 milhões de reais por dia e 5 mil bitcoins parados e subindo para 100 mil reais por dia de receita e 2 mil bitcoins só no caixa para transacionar. Com um detalhe. Desses 2 mil bitcoins, na realidade foram colocados 2.500. Só que a gente gastou 500 em propaganda, comprando um andar inteiro, indo para as Bahamas, anunciando no evento em Dubai. Então, se a galera continuar sacando, daqui a 6 meses não tem Bitcoin para poder entregar para a galera. Aí, aqui, conclusão que a gente chega, vamos quebrar a corretora. Quem vai morrer aqui? Aí o que acontece? No Canadá morreu um maluco, não sei o quê. Quadriga, né? Quadriga. É muito comum morrer o dono da corretora. Vocês sabiam disso? Caralho. É muito comum. Só que o cara não morre, vocês entenderam, né? Sim. O cara morre. Morreu. Ele some. Né? Morreu o cara da corretora. E morreu levando as chaves embora. Pô. Sabe? Então, é isso. As corretoras que é FTX, o que aconteceu? Sumiu o dinheiro, cara. Foi pra lá, pra cá. É o que acontece. Então, o que você falou, mercado de baixa é um incentivo pra quem tá no mercado quebrar. As moedinhas também, cara. Também. Essas criptos, assim. Pô, a gente é a mesma coisa. A gente lança o projeto NPTX Coin. Aí tá bombando. De repente começa a cair. Chega uma hora que a gente se reúne na sala e fala, galera, olha só. A gente tinha 100 milhões de dólares, agora tem 5. Vamos vender tudo, porque daqui a pouco vai ter 0. Aí despeja as moedas e abandona os projetos. Quantos projetos acabaram assim? Sim, né? e os próprios NFTs, né? Baita febre, os Bored Apes e tal, e caíram 99% o volume Agora, relacionado no OpenSea. Cara, qual a grande questão que eu falo para as pessoas? Eu que já perdi muito dinheiro. Ficou alguma lição? Puta, não tirei nenhuma lição disso. Vai perder de novo. Porque se você tirar uma lição das corretoras que quebraram, que você perdeu dinheiro, das opções que você perdeu dinheiro, das ações que você perdeu dinheiro, você tirou alguma lição? Pô, tirei. Então foi um curso que você fez. Quanto você perdeu? Ah, perdi 5 mil reais. Cara, porra, você não tem um diploma, mas você fez um curso que você não vai perder mais dessa forma. Você vai perder de outras. Mas dessa forma você não vai perder. Quanto mais cedo a pessoa perder, melhor, né? Você vai perder menos. Vai perder menos. Porque eu vejo muita gente, até para negócio também. Cada um aqui, todo mundo aqui é empreendedor. Você vai criar empresa. Se a gente criasse o favelado com a estrutura que a gente tem hoje e desse errado. É um andar inteiro. Para quem não tá vendo aqui, é um andar inteiro. Andar inteiro, tem 30 Sim. pessoas. Tem... Favela venceu. Favela venceu. Mas aí a gente começou como? Enxuto, de boa. Um 6S quebradinho. Em cima da laje, Em sem cima pagar da aluguel. laje, sem aluguel. Usando sol de iluminação. É isso. Já era. Mas depois cresceu e deu certo. Agora, se desse Tem errado, até obras de arte de ouro aí. obras de arte de ouro. Mas assim, se desse errado, graças a Deus não deu, e a gente tivesse começado grande, a gente ia se fuder. Eu acho que esse, no fim do dia, é o grande ponto, e muitas pessoas migraram muita grana para o mercado cripto por conta disso, né? Viram ali que bolsa brasileira estava meio que andando de lado, viu que o mercado americano estava indo bem, mas já não tanto, putz, vamos para cripto. Mas o grande ponto é, eu acredito nessa revolução.
até por onde você vai no mundo, você vê como uma alternativa. Até mesmo a Argentina, que nós falamos aqui, como eles têm essa limitação lá de $200 por mês, é um funil muito pequeno. Então eu vou extrapolar para outras coisas e lá tem inúmeras corretoras. A Ripple, por exemplo, é um exemplo de corretora. Que veio aqui pro Brasil comprou a Bitcoin Trade. Exato. Então, tem muito dessa questão de usarem cripto lá. Na Nigéria, 25% da população da Nigéria usa cripto, porque a moeda de lá é muito problemática. Então eles querem sair dessa moeda e ir para cripto. Só que em contraparte, quando você vai para a moeda mais desejada do mundo, que é o dólar, você tem ali o prefeito de Miami, por exemplo, que só recebe o salário em Bitcoin. E ele quer que seja a cidade do Bitcoin. Você vai em Miami, cara, tem caixa eletrônico para você comprar cripto com cartão de crédito, ou mesmo sacar dólar depositando suas criptos. Então, para mim, é uma revolução que veio para ficar. O mercado está se consolidando, muitos projetos ruins estão ficando para lá, mas aquilo que é bom, que se provou no tempo, Bitcoin, Ethereum e tudo mais, para mim só está mais forte. Quero saber de você. Acredita nisso também? Que esse é um mercado que veio para ficar, que ele vai só se solidificar e que a gente pode ter aí dias melhores, ou não, como dizem aí, o mercado acabou? Olha, quando a gente estava no auge de cripto, eu dei uma entrevista falando que 99,9% das criptos não prestavam. E é o que você falou agora. A maré está baixando, está ficando uma turma pelo caminho. Quem tiver realmente desenvolvendo projetos vai ficar. Vai ficar. Normalmente não é o que acontece. Na próxima leva de alta, outros projetos vão aparecer. Mas o Bitcoin sempre está lá, né? Eu acredito no Bitcoin como a última fronteira de proteção das pessoas contra um Estado tirânico. Então, como projeto, falando agora como economista, eu acho belíssimo esse uso. Eu não estou falando uso para você fugir, sonegar impostos, nada disso. Mas eu estou falando o seguinte, pô, não é possível que alguém concorde ou ache certo que você não possa ter o seu dinheiro protegido do Estado. Eu estava agora na Argentina, e aliás, até um ponto interessante, né? A gente está falando que pode comprar até $200 lá, né? Pode. Só que eu falei com um maluco, ele falou, cara, nem os 200 mais a gente consegue comprar aqui. Uau. Então, tá liberado, mas não tem. Nossa. Entendeu? Tipo, ó, tem, mas acabou. E né? em que cotação tem, mas também, acabou. né? Porque na Argentina tem vários dólares diferentes. Tem vários dólares, inclusive... se você for viajar para a Argentina, agora, galera, aí vale a pena, tá tudo muito barato. Se você usar o cartão de crédito, R$1, isso mês passado, tá? R$1 tá equivalendo a 28 pesos. Tá? Então, R$1, 28 pesos. Vai tomar um café, passa teu cartão, R$1, 28 pesos. Caso você mande R$1 pela Western Union, aí você faz uma TED e pega lá, saca em pesos. R$1, 58 pesos. Uau. Caramba. Isso a gente tá falando de real, hein? R$1, 58 pesos. Então, se você gastar no cartão 28, se você pegar o dinheiro lá, que é o câmbio paralelo, mas que você pode fazer, 58. Então, a diferença é enorme. Tem 15 tipos de dólar diferentes na Argentina. Tinha o dólar Qatar, dólar Coldplay, dólar... Cara, aí eu pergunto a vocês, é possível um país dar certo com essa desorganização? Não. Mas aí qual o ponto que eu queria falar? Eu tava lá conversando com um cara, como as pessoas estão sendo disciplinadas para coisa errada, né? Aí a gente tá falando de economia e eu toquei nesse assunto que todo o dinheiro haverá digital. Ele falou, não, nossa, é ótimo isso. Aqui na Argentina também tem esse planejamento, vai ser tudo ser digital, é bom, porque o dinheiro é sujo, né? Nem todo mundo tem troco e tal. Eu falei, tá, cara. Mas quando o dinheiro for totalmente digital, se o governo quiser te desligar do dia pra noite, E aí? acabou. Acabou. Você não tem... Se o Só governo não tem resolver te economia. desligar, você não compra uma bala, você não compra uma água. Por que uma pessoa está preocupada que eu posso ter o meu dinheiro comigo, fruto do meu trabalho? Qual a preocupação que essa pessoa tem? Ah, não, mas você vai sonegar. Não, caso eu sonegue é crime, aí você me pega, não tem problema. Mas eu tô falando assim, por que eu não posso ter o fruto do meu trabalho, meu bebezinho comigo? Por que você quer tirar tudo da pessoa? Que tudo seja eletrônico e que com um botão o governo te desligue. O próprio governo não deveria incentivar isso, porque o governo que está aí hoje é um, amanhã é outro, depois outro. Então, o governo não deveria criar uma estrutura em que uma pessoa tirânica entre e acabe com tudo. Então, eu acredito ainda que o Bitcoin vai dar certo,
principalmente por esse viés de proteção do dinheiro da pessoa. É a única forma que você tem. Ah, não, você pode guardar barras de ouro. Ok, mas um pouco mais complicado. Diamantes. Difícil, né? Aí podem te enganar. Então, o Bitcoin ele tem essa questão. Olha, eu trabalhei aqui, quero juntar R$100 por mês e quero proteger ele do governo. De que governo? Qualquer um. Entendeu? Então, eu acredito que vai dar certo, que está dando certo por causa disso. Show de bola, fantástico. E é isso, né? A adoção tá aí. Vamos ver nos próximos meses e anos aí o que vai ser. Então, uma pergunta aqui bem importante, Charles. Manda. Porque acho que a gente olha muito para as pessoas, né? A gente olha para os resultados que elas têm financeiramente, mas a gente olha as pessoas como elas são também. E, poxa, não preciso andar longe para saber que você é uma pessoa muito benquista. Aí todo mundo fala muito bem de Charlão. Putz, Charles. Não me conhece. Charles vem na cabeça, Charlão, brotherzão. Charlão, aquele lá, tal. não, Charlão sério. da massa. Charlão, que falta o cabelo minoxidil, Vamos que resolver. coloca as blusas lá com não é? Cordão errado, Cordão pra engajar. Né? desajustado pra galera perceber. Mas a gente sabe, né, pelo menos quem é um pouco mais próximo de você, que você tem ali o viés judaico dentro de você. E acho que talvez você falou muito pouco disso na internet, queria explorar um pouco mais sobre isso, sobre como que esses princípios judaicos te ajudam como pessoa e também nos investimentos. Porque eu acredito muito que o investidor, ele não tem só o lado investidor, ele tem um lado pessoal, ele tem um lado religioso, ele tem outros lados que, enfim, estão interligados em uma pessoa só. Eu queria saber dessa questão judaica, né? Como que ela te ajuda em seus investimentos, te ajudou como pessoa, até para compartilhar com a galera, porque a gente vive aqui no Brasil e é muito a questão do catolicismo, galera evangélica, é muito esses dois lados, mas tem outras opções aí também, acho que é muito legal os conceitos que tem aí dentro. Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, sim, a questão judaica fez muito diferença, fez e faz, né, muita diferença na minha vida em termos de prosperidade, que aqui a gente está falando então de dinheiro, né? Sim. Esclarecer. E sim, fez muita diferença. Por que fez muita diferença, né? Até tem esse estigma, todo judeu é rico. Não é bem assim, eu conheço vários que não têm muito dinheiro, não conheço Eu mesmo. não conheço, você conhece algum judeu sem É dinheiro? que vocês conhecem pouco. E tem muito, tanto que eu já trabalhei um tempo em instituição de caridade, a galera se ajuda muito, às vezes você não tem dinheiro, você tem tempo, eu tinha tempo, ajudava, quando era mais novo, hoje ajudo com grana, né? Mas o que pega na parte prática do judaísmo com dinheiro, né? Historicamente, a gente tem algumas questões que favoreceram muito no lado de dificuldade. Vou dar alguns exemplos. Então, no passado, os judeus não podiam ter terras nem ter determinados tipos de negócios. Não podia, porque a religião era perseguida. Espanha, Portugal, ali, principalmente na Europa, mas durante séculos assim. Então, o que acontecia? Você não tinha, não podia ter alguns negócios, você tinha que se virar. Comprar um negócio num lugar, vender mais caro no outro. Tinha muito êxodo, você era muito obrigado a mudar como refugiado para um lugar. Então, Espanha e Portugal, Santa Inquisição, foi expulso. Para onde os judeus foram? Para a Holanda. Na Holanda estava começando a se desenvolver o quê? Grandes navegações. Os judeus já se meteram em grandes navegações, foram parar lá nos Estados Unidos, foram parar aqui também em Recife, depois lá nos Estados Unidos. Onde é que eu quero chegar com isso? O judeu sempre foi empreendedor, não por vontade própria, mas por perseguições e por não ter como fazer outra coisa. Então, você fala muito no seu canal sobre vitimismo, né? Que a pessoa pode se vitimizar, mas isso não vai levar a lugar nenhum, você tem que sair do lugar. Então, como o judeu durante séculos foi perseguido, você não tinha outra opção. Porque senão você não ia ter o que comer, o que fazer. Então, você era obrigado a... Você estava lá em Portugal, Espanha, por exemplo, o que aconteceu? Aí, em 1492, Santa Inquisição, todos os judeus expulsos de lá. O que você vai fazer? Vai sentar e chorar? Não. Aí você vai para outro país, aí você começa tudo de novo. Aí o cara te persegue, diz que você não pode ter uma coisa, aí você trabalha aqui, aí você, compra um tecidinho bacana, vai viaja lá para outro lugar. Você é obrigado a fazer isso, você não tem o que fazer. Aí você vendia o tecido mais caro. Junto com isso, tem características que a gente tem de ensino
religioso, mas muito... O judeu não é só uma religião, ele é um povo, né? É difícil você explicar. Então tem alguns ensinamentos que a gente passa de geração para geração que facilitam esse entendimento. Como, por exemplo, não ter nenhum problema em relação a falar sobre dinheiro, que para muita gente é um tabu. Hoje isso já melhorou muito, né? Mas eu não fui criado com essa questão de que dinheiro é sujo, é um problema, quem tem dinheiro é ruim, tal. E também, todo judeu faz uma festa quando tem 13 anos. Não sei se já foram na festa de alguém, bar mitzvah chama. Quando o judeu faz 13 anos, talvez seja... Com que idade que faz primeira comunhão? Então, eu sou... Eu também não sei. Porra, ninguém tem a plateia que alguém sabe idade de primeira comunhão. Deve ser uns 10 anos, não tem idade. Você faz quando você quiser, tipo, se for adulto, você pode fazer. Só que é um pouquinho diferente, porque você faz no batismo. Ah, então, ó, o judeu tem uma festa com 13 anos. Bom, primeiro de tudo, quando a gente nasce, corta meninas tapem os ouvidos, a gente faz a circuncisão, né? Corta o prepúcio. A tampa da chapeleta. Corta a tampa, mas é bom, porque é igual planta, quando você corta um pouquinho, ela cresce mais. Cresce mais, né? E cresce mais. E aí, quando a gente nasce, tem esse ritual que é sagrado, né? Eu não deveria estar brincando com isso, mas Deus perdoa, ele curte meus vídeos. E aí, a gente faz a circuncisão, depois com 13 anos tem uma festa. Só que para fazer essa festa, a gente tem que ler um trecho da Torá, que é a Bíblia. Então olha que interessante. O judeu, obrigatoriamente, com 13 anos, ele tem que saber o quê? Ler. A minha pergunta para vocês é a seguinte. Vocês acham que em 1500, 1600, 1700, quantas pessoas de 13 anos sabiam ler? Porra, Ninguém. Então por isso também houve um desenvolvimento muito desproporcional com o restante da população. De conhecimento Porque, e cultura. Exatamente. Hoje você fala assim, mas a gente sabia ler. Pô, grande merda, todo mundo sabe ler hoje. Cara, mas Lá em atrás. 1200, 1300, 1400, ninguém sabia ler. Então, era uma ferramenta muito importante. Aí quando você vai misturando tudo, pô, você sabia ler e escrever. Você contava histórias. As coisas passavam de geração para geração muito mais facilmente. Você era perseguido e quando você ia reclamar com alguém, não tinha Twitter em 1500. Pra você virar e falar, estão me perseguindo aqui. Não, o cara tá te perseguindo. Se vira. Você não fala no Twitter que estão me perseguindo. O cara vem com uma faca destruir uma aldeia. Depois pesquisa aí gulags na Rússia, na Polônia. A minha família veio da Polônia, né? Parte da família. Cara, minha avó, que faleceu esse ano. Ou seja, a gente tá falando dessa geração agora. Ela assistia aula em pé. O que você queria? Melhorar de vida, crescer, porque você queria sair daquela situação. Qual o grande problema do vitimismo? Que quem se vitimiza continua na mesma situação. Não muda nada. Não é nada. Diferente do inconformismo. Exatamente isso. Então, eu acho que esse caldo de cultura com uma não vitimização, isso fez total diferença. A gente pode falar, por exemplo, de Brasil. Essa leva que chegou no Brasil, muitos judeus vieram para o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Um pouco antes da Segunda Guerra, na realidade, porque durante a Segunda Guerra você não conseguia sair. A minha família veio um pouco antes, por exemplo, ali em 30 e pouco, antes da guerra eclodir. Os judeus chegavam aqui, não sabiam falar o idioma, não sabiam nada, tinha que trabalhar. Por isso que eu falo, um dos grandes problemas hoje em dia dessa questão moderna, eu brinco do Twitter, do vitimismo, é que você está numa situação ruim, hoje você reclama. Mas se não tinha essa opção. Você não Ou tinha opção. trabalho... Meu avô pra chegou trás. aqui, não falava idioma, era uma criança tal. Cara, você tem que se meter em alguma coisa. Se E vira. aí você tem casos como o dono das Casas Bahia, o Samuel Klein, que já faleceu, mas foi o fundador, que ele chegou aqui e aí virou prestamista, que chamava, né? Que era o cara que batia de porta em porta vendendo coisa. Porque o que acontece? Quando você vinha da Europa naquela época fugindo da guerra, você chegava aqui, tinha alguém para te receber. A própria turma recebia de judeus, saía do navio. O que você faz? Eu sou sapateiro. Era sapateiro na Polônia. Ok, sapateiro. Anotava. Sapateiro. E você aí? Não, era oftalmologista. Oftalmologista. E você? Eu não fazia nada, não sei o que fazer. Vendedor. Era assim. Tanto que tem o estigma do vendedor, o cara que não sabe fazer nada. Vendedor. Era assim. E pessoas incríveis viraram vendedores, Sim, como sim. o cara das Casas Bahia. Porque ia de casa em casa, vendia, pegava um carnezinho na prestação, aí no mês seguinte você tinha que cobrar. Gente, não tinha internet em 1950, Tinha tá? que ir lá. Tinha que ir lá. Então você fazia um carnezinho em 12 vezes,
todo mês você voltava na casa da pessoa. Só que você já sabia o que a pessoa queria, porque ela comprava uma panela um mês, no mês seguinte você ia levar o carnê, você falava, olha, a senhora comprou uma panela aqui, tem um negócio para mexer na panela. Aí já fazia um carnezinho. E detalhe, ele especificamente não falava português. Então imagina o que é em 1950, depois da Segunda Guerra, o cara já com uma certa idade, vender coisas sem falar o idioma. Por isso que eu tô falando, dá certo, porque você não tem a quem se virar uma vítima da sociedade. Ficar choramingando por Ficar choramingando. Eu acho que isso é um ponto muito de... Óbvio que hoje também tem muitos judeus já que fica choramingando, como qualquer pessoa, e não é um mérito só dos judeus essa coisa do desenvolvimento, mas eu acho que ajudou muito. Ler hábitos. Eu cresci, por exemplo, a cultura judaica. Como você lê muito cedo, você começa a ler livro também. Sim. E aí você tem um... Já vira um hábito muito cedo. Teve uma coisa que você falou que se eu vou falava pra você que eu guardei, que você falou, você conhece um homem pelo bolso e pelo copo. É isso aí. Falei, caralho, tipo, desde pequeno você já tinha muitos princípios fortes. Isso é uma coisa Para judaica. crescimento Bolso, e maturidade. raiva e copo. Isso aí, isso é um ditado judaico. E eu já contei uma história, é sempre bom recapitular ela, porque mostra a essência do judaísmo nessa parte de vítima, e a gente precisa bater muito nisso, né? Quando eu fui fazer essa minha festa de 13 anos de idade, eu precisava aprender a rezar também, né? E aí tinha uma aula. Você começa a fazer a aula uns 6 meses antes, mais ou menos, tá? Para ler o trecho que você vai ter que rezar. É horrível, porque já viram um adolescente de 12 anos de idade, a voz? Puberdade. Tem né? altos vídeos na internet de bar mitzvah, vocês jogam aí, puta, é um negócio... Eu tenho meu vídeo, qualquer dia eu publico, né? Vai ajudar muito a audiência, porque vai virar uma piada geral. Deixa guardado por enquanto. E aí eu fui fazer minha aula, primeira aula, segunda aula. Aí o que acontece? Isso a gente tá falando de, sei lá, 91, 92, por aí. Como é que era feita a aula? Eu ia na aula, ela me passava lá o material, fita cassete, tinha um gravador na mesa, aí apertava REC, eu rezava, lendo lá em hebraico, levava a fita cassete para casa, estudava com a fita cassete e na aula seguinte começava a aula com aquela reza. Bom, beleza. Cheguei na terceira ou quarta aula, cara, quando eu cheguei, não sentei ainda, ela estudou. Eu falei, não. Quando eu fui falar porque eu não tinha estudado, ela, não, pode ir. Não vai ter aula hoje. Semana que vem você volta. Eu falei, não quero saber. Não quero saber se mamãe e papai tá doente, o que houve com o cachorrinho, se você não teve tempo. Você fica na aula se você estudou. Se você não estudou, pode ir embora. Semana que vem você volta. Aí, quando eu fui falar, ela não me deixou falar. Ela falou, olha, a festa é sua, você que tem que aprender, eu já sei essa reza, semana que vem eu te espero no mesmo horário. Eu nunca esqueci isso, eu tinha 12 anos de idade. Hoje, se uma professora ou um professor fizer isso com uma criança de 12 anos, é capaz da ONU emitir uma nota em repúdio. A ONU vai emitir, não, em repúdio ao que aconteceu. Os pais vão lá brigar. Os pais vão lá, vai sair no Fátima Bernardes com um painel para falar sobre tudo isso. Mas aquilo ali, cara, mexeu comigo, que vocês estão vendo, 30 e poucos anos depois, eu tô falando sobre isso. Por que ela quis dizer com aquilo ali? A festa é minha. Não interessa o problema que eu tive. Em 6 meses eu ia ter que aprender aquela reza. Pergunta se eu não, em todas as próximas aulas eu não estudei, fiz, se minha festa não foi incrível, se eu não sabia rezar. Óbvio que sim. Agora se ela fica assim, ai, o que houve? Senta aqui. Mamãe, papai, tem semana de prova. Se ela ficasse assim... Querendo passar pano, né? Querendo passar pano. Agora, quantos caras igual a mim não foram criados dessa forma ali? Pode ir embora. É teu o negócio. Então, esse é o grande ponto. Agora, quantas pessoas não chegam no mercado de trabalho que a gente, como chefe, tenta ajudar e a pessoa, mas eu tô com problema disso, essa semana de prova, eu tô com não sei o quê. Então, eu dei... Por exemplo, no meu caso de vida, eu dei muita sorte no início da minha vida com gente assim, dei muita sorte com família. Meu avô era, eu amo, né? Foi meu herói. Era um cara extremamente de cobrança em cima de mim, rígido. E eu peguei chefes extremamente filhas da puta no início da minha carreira que me levaram muito longe.
Porque me obrigavam a ir além. Quer dizer, eu fazia um negócio, só isso. Essa meta aí. Ah, não, mas eu bati 20% acima da meta. Foi mal feita, né? Esse caralho, porra. Né? Vocês sabem Dobra a como é meta, isso, pô. Dobra a Não, meta. foi mal feita a meta. Semana de prova, tava saindo do trabalho pra fazer a prova. Não, hoje você tem que ficar aí, vai ter reunião. Não tinha reunião nada, Que perdi a prova. faculdade? Então, pessoa te leva além, te deixa forte. Só que hoje as pessoas não querem sentir dor. Sem dor você não vai além. Pega qualquer cara de esporte, por exemplo, de alta performance, o cara já se machucou, quebrou, não sei. Aí o cara vai além. Pronto, o cara vai além. Você vê, tipo, como o ser humano tá ficando cada vez mais frágil. Aí, falando da sua cultura, claro que ninguém aqui vai comparar o crescimento e cultura de cada um. Mas eu vejo na minha vida que eu tive que ser muito resiliente, justamente pelas dificuldades de início, justamente por uma carreira no meio corporativo com chefes bem rígidos também. Não tinha um pai rígido, mas, porra, meu tio era rígido e tal. Cresci bastante nisso e vi o quanto... o que você falou da sorte, eu identifico o quanto ficou fácil competir com os demais com essa experiência e resiliência maior. Então, porra, você pega, eu tinha 14 anos lá, já pagava as contas de casa, cuidava das minhas irmãs, minha mãe, ia trampar, voltava, ia pra escola, depois comecei a estudar na faculdade, aí virei auditor, chegou na auditoria, você faz faculdade? Então, aqui na auditoria você vai aprender muito mais, então você não precisa ir pra faculdade, vai só no dia da prova. Então eu comecei para a faculdade só em dia de prova. Chegava na prova, eu tinha que se virar. Mandava mensagem no grupo, prova do quê? Matéria do quê? O que tem que estudar? Aí o pessoal não queria ajudar às vezes, porque a gente não ia para a faculdade. Pô, você nem vem, vou mandar o quê para você? Tipo, quem é você? Aluno novo, tá ligado? Aí chegava na auditoria, porra, eu tô auditando 2 clientes aqui, nem dormi. Fala, então, vai ter mais um aí para você, se vira. E aí eu fico pensando o seguinte, cara. Tudo bem, eu me preparei, fui bem e tal, mas... E se eu tivesse nascido nessa geração agora, tivesse acontecido a mesma coisa com a professora, e eu tivesse ido pro Twitter contar... Gente, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Minha mãe ficou doente, eu não pude estudar, e minha professora me tratou assim. Aí geral compartilhando, que absurdo. Geral apoiando o vitimismo. Isso. É absurdo e tal. Provavelmente eu ia aceitar aquilo de boa, não teria estudado do jeito que eu estudei, não teria guardado aquela lição, e seria um merda a vida inteira, entendeu? Então eu acho que realmente não sei como sair disso. Aliás, hoje eu li, porque tem, não sei se vocês viram aquele fenômeno nos últimos 6 meses da demissão silenciosa, né? Sim. A galera nos Estados Unidos estava fazendo só o mínimo no trabalho para ser demitido, ou se demitindo e rindo, gravando vídeo, né? Estou abandonando o Starbucks, foda-se isso aqui, eu quero ser feliz. E que esse foi um fenômeno que ficou, muita gente estava fazendo isso, porque o mercado de trabalho estava aquecido. 3,5% de desemprego, quase pleno emprego, economia bombando, você podia fazer isso, né? Eu li que hoje eu li que acabou esse papo de demissão silenciosa, que a galera tá com medo, tá procurando emprego, não tá achando. Então é meio como que a maré virou, né? Você tá zoando o mercado de trabalho, porque quando você sacaneia o teu chefe, sacaneia o mercado de trabalho, o que acontece é que as empresas estão começando a se automatizar, achar outras soluções, contratar menos gente. Então, essa história da demissão silenciosa tá mudando. Eu li isso hoje, agora eu vou procurar mais sobre o assunto, mas... E a pessoa se auto-sacaneia, né? Ela acha que tá sacaneando a outra pessoa, mas é a vida dela que tá em jogo, ela poderia estar se desenvolvendo, fazendo tantas outras coisas e tá ali. Quando a gente começou no Starbucks, na Amazon, num cargo baixo, foi crescendo, não precisa ficar lá dentro, mas se você trabalha sério lá 3, 4 anos, o quanto você pode aprender para ter o teu negócio? Então, não sacaneie o negócio dos outros, porque você vai ter o teu negócio, vão sacanear também, né? A gente sempre fala que é importante, mesmo se você for CLT, empreenda na empresa dos outros. Aprenda os processos, o tipo de carreira, que se você quiser abrir um negócio depois, porra, quantas coisas a gente não aplica aqui no Favelado Investidor, que a gente trouxe do Bradesco, da KPMG, trabalhei na Brydon Becar também, uma metalúrgica, ou das empresas que a gente auditou. Cara, não faz sentido você desmerecer o local que te gera recurso todo mês e aprendizado. Imagina, eu lembro quando a gente entrou na KPMG, antes de começar a trabalhar, a gente ficou 2 meses fazendo treinamento das 8 às 5. Foi. Então, por isso que os caras chegou e falou, sua faculdade é inútil. Eu tô 2 meses estudando contabilidade internacional das 8 às 5. E aí eu não vou ter gratidão por isso? Eu vou trabalhar de qualquer jeito? Vou burlar a demissão? Não, eu vou trabalhar pra caralho, vou ser o melhor. Eu acho que todo mundo tem que pensar em ser o melhor onde estiver. Por isso que a gente foi promovido 4 vezes em 2 anos. Depois que a gente abriu o Favelado Investidor, é uma empresa que lucra até hoje.
Vai fazer 4 anos de empresa, a gente veio da favela, mas por quê? É o posicionamento de zero vitimismo. Posicionamento de buscar ser o melhor, buscar trabalhar, competir. E é lamentável o quanto a competição vai ficar muito mais sem graça por a maioria das pessoas serem fracas, medíocres. O cara que tá saindo da média hoje já tá se dando bem. Já? Quando eu converso com amigos que são donos de empresa, o cara me fala o seguinte, não, quem tá cumprindo só o trabalho do dia a dia, eu já tô feliz pra caramba. Antigamente não. Quem faz o trabalho do dia a dia é o básico, tem que foi só fazer. obrigação, Não, o cara... Chegou no horário, foda-se. Caraca, É isso. muito complicado, mas ó, a gente falou um pouco aqui da sua história e, enfim, você tem experiência e eu queria saber de você. Do Silvio Santos, qual a principal característica do Silvio Santos em relação à sua audiência? Cara, do Silvio Sabão. Primeiro que eu sou o cara que mais dá Não. dinheiro pra minha audiência. Então você vai ajudar quem tá assistindo aqui esse podcast, tá? Fala. Porque um dos nossos patrocinadores é a Leak aqui, é uma empresa que trabalha com a questão de recebíveis imobiliários, que o Charles falou e trabalhou aqui, que está encapsulado dentro da tecnologia cripto, né, por meio da blockchain e afins. Tem vários recebíveis lá dentro da plataforma que você consegue aí, ter retornos acima de 1,3 ao mês. Tem vários emissores, enfim, você consegue validar. E tem um link aqui especial para você que está assistindo esse podcast, porque até amanhã, 23h59, você consegue abrir conta na Leak. Vai ter ali no mínimo R$25 para você investir. Opa, vou pegar o meu, hein? E com essa grana você já consegue comprar ali o seu primeiro recebível. Via de regra é R$25, mas como o Charles está aqui, eu vou até falar com o pessoal, quem sabe vem um cinquentinha, dá pra melhorar, né? dá pra melhorar, dá pra melhorar. Cinquentinha? E aí o cara investe, ganha lá 1,30, vai multiplicando, vai... 1,30 ao mês, tem inúmeros emissores, tem prazo curto, então tem recebíveis ali para 90 dias, para 120 dias, então cabe muito bem ali na carteira de investidor. E poxa, você não vai investir nada, então o Charlão falou que, poxa, às vezes de corretagem você gastava R$20 lá Gastava. no início e tal, agora você não vai pagar nada de corretagem, você não vai pagar nada para abrir conta e você ainda vai receber dinheiro para investir. Quer incentivo melhor que esse? Não tem, né? Nem Silvio Santos entrega isso, né? Quem não abrir é louco, né? É isso. E ó, aproveitando aqui essa parte final do nosso podcast, tem ping-pong, Charlão. Eita. E esse bora. ping-pong não pode fugir. Tá. Ou é um lado ou outro, porque não Beleza. tem muro, beleza? Mas a gente vai começar leve e a depender das respostas, Beleza. a gente pode dar uma intensificada aqui, tá Cara, bom? como o Vasco subiu pra Série A, eu falo de qualquer assunto. Boa. Antes eu cortava futebol. Vamos lá. Bons dividendos hoje ou empresas de crescimento que podem pagar muito no futuro? Bons dividendos. Deu uma balançada. Não foi tão... Porque, pô, Né? Renda fixa ou renda variável? variável. Bitcoin ou Ethereum? Bitcoin. Audi Sai ou... fora do Ethereum. Não, tô zoando. Pode ficar. Mas o Bitcoin é o conceito. Audi ou BMW? BMW. Sem dúvida nenhuma, tá? Só o Rodolfo que é do contra. Tem uma. Vamos lá, passar aqui pro Barba pra fazer alguma Agora também me pra você. quebrou, né? Que se eu quiser trocar minha BM por uma Audi, puta, vai todo mundo falar lá, vai ter mó que trocar mentiroso, por o uma cara é Merda, falso. uma bola. Vou ter que pegar outra BM. Infelizmente não vai ter aquele patrocínio que tava quase Tava lá. hein, quase Carlão? saindo. Abraço aí pra galera da Audi. É alemão também, né? Não tem problema, tá em casa. Prefere morar no Brasil ou na Polônia? Brasil, mas quero conhecer a Polônia. Pô, legal. Assim não foi. Ainda não. E de mentor, assim, do mercado? Um cara mais velho e tal, que você se inspira. Você prefere o Barsi brasileiro ou o Warren Buffett? Peter Lynch. Peter Lynch? Só pra mas não responder em cima a- do muro. Pode ficar em cima do muro. É muro. Não, Não tem pode. muro, Charles. Eu gosto muito do Buffett. Eu admiro o Barsi também, tá? Ele tem uma estratégia e muita gente, só pra posicionar, muita gente me cobra um posicionamento contra o Barsi porque ele não gosta de fundos imobiliários. E fala, pô, você não acha ruim ele não gostar? Eu falo, não. Eu acho que ele é coerente com a estratégia dele. Sim. Então, Tá por dando exemplo, certo. o Barsi não investe em cripto e não investe em fundos imobiliários. Pronto, a estratégia dele, pra ele funciona. Já era. Tem gente que eu conheço que só investe em fundo imobiliário e tá bem pra caralho. Se o cara começar a inventar agora de investir em cripto e ações, talvez ele vá se enrolar. Então, não interessa quem investe no quê. Interessa o seguinte, o cara tá seguindo a estratégia, tem estratégia, pronto. Então, eu gosto muito do Buffett. Boa. E todo mundo acompanha você. Você fala muito de vinho pra galera. O pessoal quer saber se você prefere vinho francês ou vinho argentino. O vinho francês é a uva Cabernet Sauvignon, por exemplo, e os vinhos de Bordeaux são, cara, os principais vinhos do mundo. O vinho de Bordeaux é o dólar.
se a gente fosse trazer para a economia. É o grande vinho. Todo vinho tinto quer ser um vinho de Bordeaux, teoricamente. Tá? Então, eu gosto muito dos franceses. Mas são vinhos muito, muito caros. É difícil o pessoal achar aqui, você não vai achar no supermercado. Então, a Argentina tem excelentes vinhos, não só para você beber, como visitar. Tem a região lá de Mendoza. A gente acabou de falar que tá barato para a Argentina. Cara, vale muito a pena ir. É uma região bonita, com uma temperatura bacana. E tem mais de 1000 vinícolas. Uau. Caramba. Em Mendoza são mais de 1000 vinícolas. 1000. Tá? Então tem excelentes vinhos. Recomendo um Malbec argentino, você pode tomar. E se quiser gastar mais um dinheirinho, tem uma região que chama Vale do Uco. Aí você pesquisa lá vinho argentino de Vale do Uco. Recomendo, tá? Beba toda a garrafa, não guarde. Boa. E você prefere dividendos ou milhas? Dividendos. Mas é que tudo tem mais, porque senão... É que as outras opções são uma oportunidade de aprendizado, né? Exatamente. Qual o bacana de milhas? Milhas é o dinheiro que está na mesa que você deixa. Esse é o grande problema. Pô, se você gasta 3, 4, 5 mil reais por mês e não está transformando isso numa viagem gratuita por ano para a Argentina, pô, você está dando mole. É um dinheiro que está na mesa. Então você está deixando dinheiro. E dinheiro não aceita desaforo. Porra, é uma passagem para a Argentina gratuita. Uhum. Né? Então, melhor do que milhas são pontos. Porque pontos Faz o que você quiser. faz o que você quiser e dobram normalmente para milha. Então, por exemplo, eu utilizo muito Livelo. Né? Porra, eu compro coisas, transformo em ponto na Livelo e multiplico depois para virar milha. É uma pirâmide do caralho. Eu viajo de graça com um dinheiro que não era meu, entendeu? Sim. Então, pirâmide no sentido, eu tô brincando, tá, galera? Eu tô querendo mostrar que Que é uma oportunidade. É, eu é compro- um Parece tão efeito bom dominó. que parece uma eu pirâmide. posso até citar um exemplo real. Eu gastei 10 mil reais na Magazine Luiza para comprar 3 notes para os meus estagiários. Eu até falei isso no meu curso. 10 mil reais. Peguei uma promoção de 1 para 5, então esses 10 mil viraram 50 mil Pontos. pontos. E depois peguei uma promoção de 100%. Virou Nossa. 100 mil milhas. Virou 100 mil milhas, que, cara, dá 2 viagens para Argentina você pegar uma promoção. Então, vamos lá. Eu já ia comprar os notebooks. Pô, usei um negócio para ganhar uma viagem gratuita. Quer dizer, é isso que eu tô falando. É um dinheiro que está na mesa. O dinheiro da LIC é um dinheiro que está na mesa. Quantas vezes tem promoção para abrir conta em corretora? Tem fundos imobiliários tão baratos pra caramba, ações tão baratas, cripto, Quer dizer, quantas vezes você tem um dinheiro na mesa que você não pega? Milhas e pontos. Cara, é um dinheiro na mesa que você não pega. Ah, eu não tenho tempo para fazer esse negócio de cartão de não sei o quê. Pô, hoje em dia tem cartão com Investback, que você pode ganhar no mínimo 1%. Não é que é 1%, é no mínimo. Tem compra que você pode ganhar mais. Então, você não tem tempo para nada e gasta 4, 5, 10 mil reais por mês, cara, você está juntando 1%. Pô, Charlão, eu tenho filho, queria fazer uma poupança pro meu filho, não tenho dinheiro. Você ganha já Investback ou Cashback? Não. Pronto, se você fizesse isso, estaria juntando 1% de tudo que você gasta pro seu filho. Aí quando ele fizer 18 anos, você decide se você quer dar para ele ou pegar para você e foda-se, teu filho sai de casa sem o dinheiro. Mas pelo menos você tá juntando ali todos os meses. Então, Tem um dinheiro ali. por isso que eu falei, dividendo é legal pra caramba, é dinheiro no meu bolso, aquela notificação gostosa. Agora, milhas é um dinheiro na mesa. Boa. Bom, agora eu vou mandar minhas perguntas aqui. Eita. A primeira é: investir no Brasil ou no exterior? Nesse cenário. Mas, Começa pelo Brasil, depois o exterior. Você é um cara, porra, não tem porra nenhuma aqui, vai se meter lá em ETF de urânio, porra. Né? O cara começa, Charlão, eu comecei a investir finalmente. Aí, o que você fez? ETF de urânio. Fala, pô, Mano, que porra que você tá fazendo com seu dinheiro? cara, entendeu? É o cara... pior que tá ganhando dinheiro. Sim, nesse sim, caso, sim. sim, ETF de petróleo também, mas... Mas pensa um MJ da vida, Charlão. tô levando fumo. Literalmente. Literalmente. Foda. O que Bom, mais? vamos lá. Casa na praia ou apartamento? Casa na praia. Essa é... Ele nem pestanejou, hein? hein? Porque tem a Oi? experiência ali. É que eu- Malibu, né? Malibu. Eu prefiro casa no campo. Você, Sério? falou, você não me deu essa opção. Uma serrinha, né? Um vinho, uma lareira. De boa, Porra. um grilo. Isso. Entendi. Um grilo. CDB ou Tesouro Selic? Mas vamos falar um CDB, vamos ser específico aqui. Você... Um pós-fixado ali.
CDI. Hoje, você consegue CDBs melhores. O Tesouro Selic vai te permitir É aquilo ali. uma mobilidade maior. E gravar vídeos pro YouTube ou ficar fazendo stories? YouTube, YouTube? sem dúvida nenhuma. YouTube é um conteúdo que fica profundo. A pessoa pode ir lá a qualquer momento. Pô, eu lembro que eu vi um vídeo do Charles falando isso aqui lá atrás. Pô, tá lá, né? Então, é um conteúdo ali que... Você gosta de eternizar sua arte, né? Exatamente, Seu conhecimento. É, E você é um cara que gosta muito de relógio, né? bastante. Você tem alguma dica pra dar pra quem tá começando no relógio de luxo? e tal? Tem uma dica muito boa para quem tá começando, gosta de relógio de luxo, Rolex, Panerai, esse relógio que eu tenho. Meu irmão, trabalha pra caralho, porque é muito caro. Então minha dica, meu irmão, é trabalha muito. Não vai nessa parada de comprar fake nem nada, não é legal. Não é legal. Vai crescendo de acordo com o que você tem. É o processo, né? É um processo, cara, é um processo. Então eu lembro quando eu comecei a trabalhar que eu via meus chefes com relógio maneiro, não entendia, né? E em 2023 eu vou me dedicar muito a isso, a cultura, a evolução da galera, tô abrindo novos canais e tal. E você tem que pensar em evolução, né? Cada pessoa que está assistindo a gente, vamos supor que 100 mil pessoas, se Deus quiser, vão assistir esse podcast ao longo do tempo, né? São 100 mil pessoas em estágios diferentes na vida, querendo chegar no mesmo lugar, que é o quê? Que é liberdade financeira, que é poder viajar, ter um relógio, ter um cartão de crédito maneiro, gravar um storyzinho na sala VIP, ajudar o pai e a mãe, seja lá o que for, cada um tem seu interesse. Mas são 100 mil pessoas pensando de forma diferente. O que você tem que fazer nesse momento agora que a gente está entrando no ano, né? Evoluir, cara. Você tem que pegar pequenas coisas e evoluir. Então, pô, quantos livros você leu ano passado? A pessoa vai ficar com vergonha, pô, não leu nenhum. Qual a tua meta esse ano? Ah, esse ano eu quero ler 5. Não vai ler, cara. Tá enganando quem, entendeu? Então, compra 1, compra 2. E se dedica a ler. E se dedica a ler. Pô, há quanto tempo você tá na tua empresa? Há 10 anos. Há quanto tempo você não é promovido? Pô, 5 anos. Cara, esse ano você tem que ser promovido ou você tem que buscar alguma coisa que te leve para outro lugar. Então, eu acho que a lição que a pessoa tem que deixar daqui é que a gente fala muito de dinheiro, né? Mas tem um estágio um pouco antes. É tipo aquela imagem da ponta do iceberg e todo o resto embaixo. A gente já passou muito pelo resto que está embaixo. E as pessoas querem só saber da pontinha do iceberg, quando o mais legal é a caminhada, não é a pontinha, né? Eu gosto dessa história que eu tive de me fuder pra caralho, de perder dinheiro na bolsa, porque foi esse caminho que trouxe todo mundo até aqui, né? E a pessoa, ao querer saber só daquela pontinha, ela não consegue evoluir o resto. Então eu acho que esse ano vai ser um ano muito bacana para isso e eu acho que as pessoas deveriam pensar nessa questão e o YouTube ajuda muito nisso, né? Pô, que nem eu, pô, já tive 130 quilos, gordão, mal de saúde, pô, eu revolucionei a minha vida. Pô, se a pessoa tá com esse problema, ela tem que mudar isso na vida dela. O YouTube pode ajudar, porque tem conteúdo ali. Pô, quer tomar os produtos aí, os venenos, quer crescer, tem conteúdo no YouTube, não tem, Rodolfo? Tem conteúdo no YouTube. Eu sugiro que procure um médico. Então, tem conteúdo lá de tudo, quer dizer, a pessoa pode começar gratuitamente. Você sabe falar inglês? Não. Pode te ajudar na tua carreira? Pode. Joga lá no YouTube, cara. Vai ter alguém ensinando inglês gratuitamente. Maneira, né? Pode não ser tão bom quanto um curso, mas começa. Então, o YouTube proporciona essa possibilidade de desenvolvimento e as pessoas deveriam estar pensando nisso agora, entendeu? Então, basicamente isso. Boa. E que mensagem você quer passar para aquela pessoa que realmente está focada em evoluir e ouviu a gente até o final, mais de 1 hora aí de podcast? Tá sobrando tempo para essa pessoa, né? Porque ouviu isso aqui até o final, então use melhor o seu tempo. Tá ligado? Não, isso de usar melhor o tempo, um ponto importante é o seguinte, com esse advento de Netflix, o Spotify, o próprio YouTube, você consegue ter informação gratuita, de qualidade e que pode te ajudar a evoluir, que nem a gente já falou. Então, pô, você quer aproveitar melhor o seu tempo? Quantos documentários maneiros tem na Netflix sobre dinheiro? No Spotify, quantos podcasts tem que a pessoa pode escutar? Pô, você tá lavando a louça, tá na academia? Por exemplo, eu tô fazendo exercício todos os dias. Cara, todos os exercícios que eu faço são acompanhados de algum conteúdo que vão me levar além,
Então, todos os dias eu escuto um podcast, vejo um vídeo no YouTube, alguma coisa que vai me levar para frente. Então, com isso, eu estou poupando tempo, eu estou investindo. Quer dizer, se eu faço 40 minutos de exercício todos os dias, são 40 minutos consumindo um conteúdo que vão me levar além. Imagina isso, 30 dias no mês, os 365 dias do ano. Agora, imagina 5 anos, todos os dias você evoluindo um pouco. Você acha que vai ser a mesma coisa do cara que está no TikTok vendo dancinha? Não vai ser, Não cara. vai, nem se Não vai compara. ser. Ah, então não posso ver lá 3 dancinhas? Pode, ver 5. Pronto, vou ver 5. 1, 2, 3. Acabou, viu 5. Pronto, agora vai escutar um podcast do cara falando como ler mais, como não sei o quê. Então o recado que eu posso deixar para as pessoas assim, é aproveita que tá começando o ano, cara, e tenta criar uma rotina para você, algo saudável que vai te levar além. Não evoluir rápido pra caralho, não dá pra acontecer isso. Mas um pouquinho em cada coisa. E as ferramentas estão disponíveis gratuitamente. Todo mundo aqui tem produto pra vender. Óbvio que os produtos ajudam a pessoa a ir mais rápido, mas você pode começar dessa forma gratuita e depois você pode seguir com um produto que é como se fosse algo para aumentar essa velocidade, né, de crescimento. Seria isso. Animal, Aproveite o seu tempo, porra. E ó, até como você falou, né? Tem metas aí pra 23 que você tem, que você pode compartilhar com a galera. Além, é claro, de estar com um shape melhor, porque o próximo podcast a gente vai ter até que preparar uma cadeira. Ah, não, o próximo vai ser whey, não vai ser Whey, coca. Um wheyzinho batido e tal, maneiro, whey. Mas aí, metas Charlão 23. Tirando o shape e o cabelo. Ah, tem são o as cabelo duas- também. Tem o cabelo também, claro, pô. Tá aí, pô. Essa é fácil, essa é fácil. Tem meu livro, cara. Livro. Foda. Provavelmente em março. Legal. Provavelmente em março. Ontem eu já tive reunião de novo. Todas as semanas eu escrevo uma parte. É um processo o livro, né? É um livro muito bacana. Ainda não estou falando o tema tal, mas não é um livro essencialmente de finanças e investimentos. O meu de finanças e investimentos sai em 2024. Primeiro eu vou ter um outro livro. Top. Bacana. Então já tem esses 2 livros para sair, mas o primeiro provavelmente em março do ano que vem. Então em março ele já vai estar aqui. Não, isso eu vou voltar. Nem que não me chame, eu bato aqui, tem o endereço, pô. Bato aí, vou saber o dia certinho, o horário dos podcasts, bato aí, meu irmão. Não, que isso, sai entrando. É o livro. Pô, Boa. aí pra gente fechar com chave de ouro, eu não posso deixar de falar da Faz Capital, que é um dos patrocinadores aqui do nosso podcast. Para quem não sabe, a Faz é uma assessoria de investimentos que vai te ajudar a planejar o seu futuro no presente. Então, se você quer investir com a Faz, clica no link da descrição e garanta lá que um assessor vai conseguir te ajudar. Inclusive, a gente vai estar aparecendo bastante lá na empresa também para contar no auxílio de educação financeira e investimentos para todo mundo. Bacana, hein? É isso. Show de bola. Então é isso. É isso. Charlão, muito obrigado pela sua presença. E eu que agradeço. Me chamem Espero mais demais. vezes. Muito vamos foda. chamar. um dos Não, em melhores março eu volto. episódios. Não me chamem, que em março eu volto. Não precisa. Em março, o Charlão tá garantido. Isso aí. Fechou, bicho. E Valeu, você, irmãozão. e você que curtiu aí todo esse conteúdo, não custa nada, né? Deixar o like. Ah, não. Quem não deixar o like tá de sacanagem. E se inscrever também. Também. né? Se inscrever certeza. também. Se Canal inscreva. novo, projeto novo. E para aquele cara Tem que for crescer. preguiçoso, né, que não vai assistir o episódio, segue o canal de cortes, acompanha os cortes, que vai estar lá bastante corte legal. Tamo Fechou? junto, galera. Tamo junto. Até breve. Valeu, Valeu. família.